Olá, boa noite! Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Você está assistindo aqui a minha live com o Wilson Salluti, que é um dos principais, uma das principais autoridades do Brasil sobre fibra ótica. Essa live vai ser sobre iluminação com fibra ótica, então vai ser muito interessante. Acompanhe aqui. Eu sempre faço lives aqui no meu perfil abordando iluminação a partir de diferentes pontos de vista. Então eu te acompanho a ficar aqui, a acompanhar meu perfil, que sempre tem novidade, sempre tem coisa nova acontecendo. Queria dar boas-vindas para todo mundo que está chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Que legal ter vocês aqui hoje. Fazia tempo, né, que eu não fazia lives aqui no meu perfil. Já fazia um mesinho, mais ou menos. Tenho estado mais atuante aí no YouTube, com as aulas de terça-feira. Mas, então é uma delícia aqui estar de volta, conversando com vocês, falando sobre assuntos diversos, sobre iluminação. Oi, Nanda, boa noite, tudo bem? Bem-vinda! Que bom! Tô vendo aí que já tem gente que é meu aluno, que já faz parte aí, que tá no dia a dia aqui comigo no perfil. Se você já é meu aluno, se você já me conhece, já tá aqui há algum tempo. Oi, Luciane, tudo bem? Coloca aqui para mim hashtag sou de casa. E se você está chegando hoje, se é a primeira vez que você me vê, se é a primeira live da qual você participa, coloca aqui hashtag cheguei. Quero ver se você é de casa, se você está chegando hoje. Muito legal ter todos vocês aqui, estamos ao vivo. Bom, para quem está chegando hoje, eu vou me apresentar brevemente, né? Para quem ainda não me conhece, tem gente aí nova. Meu nome é Juliana Pasqualini, como vocês sabem, eu sou arquiteta e sou lighting designer, eu trabalho com iluminação já há mais de 13 anos e eu tenho esse perfil aqui no Instagram, através do qual eu me comunico com vocês para compartilhar um pouquinho mais dos conhecimentos sobre iluminação. Então a gente fala sobre questões teóricas, sobre questões práticas, sobre questões mais conceituais, sobre questões mais técnicas. Todos os dias tem conteúdo novo aqui, tanto no feed quanto nos stories. E aí, com o passar do tempo, né, nessa interação aí com vocês, eu comecei a perceber que havia alguns assuntos que demandavam respostas mais elaboradas, mais aprofundadas. E aí, por isso, eu decidi, né, optei por fazer os aulões que acontecem todas as terças-feiras, à 13h do Brasil, no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, sempre ali tem coisa nova, aulas de diferentes assuntos. Ó, tô vendo que tem gente chegando. Oi, Marcos, já de casa. Oi, Débora, boa noite. Que legal. A Débora já assiste às aulas de terças-feiras. Muito legal. Aqui a Catícia também. E aí, além dessas aulas que eu faço às terças-feiras no YouTube, eventualmente eu também promovo lives aqui no Instagram a respeito de assuntos diversos, né? Então, geralmente com convidados que vão trazer temas de iluminação através de uma ótica diferente, de uma ótica mais aprofundada, sobre um tema do qual eu não falo com tanta frequência. É o caso do tema de hoje, que é sobre fibra ótica, que é um tema que muitos de vocês me perguntam. Então hoje é uma oportunidade imensa para a gente tirar todas as nossas dúvidas e aprender sobre essa tecnologia tão interessante, tão importante como a fibra ótica, tá? Oi, Drica, boa noite, que bom que você está aqui, muito tempo mesmo, fico muito feliz que você esteja aqui. Bom, legal, meu convidado de hoje, então, é o Wilson Salluti, eu vou colocando ele aqui. Enquanto ele vai entrando, eu vou falar um pouquinho quem é o Wilson. O Wilson é especialista em iluminação com fibra ótica desde 1990 no Brasil. Ele participou ativamente no desenvolvimento de diversos produtos premiados pela Abilux, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Iluminação, e dos principais projetos realizados com esse material no mercado nacional e em alguns países da América Latina. Foi professor de pós-graduação por 4 anos em curso de iluminação e design e tem se dedicado a palestras, cursos e workshops sobre o tema, visando elevar o conhecimento das possibilidades de aplicação dessa tecnologia aos profissionais da arquitetura, iluminação e design de todo o país. E hoje ele está aqui de uma forma super legal, super bacana, super generosa, dividindo seus conhecimentos aqui com a gente sobre fibra ótica. Obrigada, Wilson, pela sua presença. Oi, Ju, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui nos
assistindo ao vivo, muito obrigado você por esse convite que muito me honra. É um enorme prazer estar aqui com vocês, viu? Já vi mensagem aqui de alguns ex-alunos, de ex-participantes aí de palestras. Aliás, não tem ex-aluno, né? Aluno é sempre aluno, né? É Então, sempre um aluno. abraço aí. Já vi o Felipe aí, olha que legal, Felipe. Eu também gosto muito de você, viu, cara? E vai ser um prazer aqui falar sobre essa coisa que eu quase não gosto, né? Então, para mim vai ser um enorme prazer aqui fazer essa live com vocês. Que bom, obrigada. Eu estou muito feliz, de Expectativa tá verdade. alta, expectativa tá alta. Tá alta e tem muito assunto. Eu tô achando que a gente vai exceder 1 hora. Vamos ver se a gente consegue se conter aqui no tempo, mas é muito assunto e é um assunto muito legal, muito gostoso de falar. Só fazendo uma observação, quem tiver perguntas, pessoal, que está assistindo a gente, coloque as perguntas, por favor, nessa caixinha onde tem o ponto de interrogação aí na tela de vocês. Claro que a gente vai tentar conversar aqui com vocês durante a aula, mas às vezes a live, mas às vezes a gente está falando sobre um assunto, vem uma pergunta que a gente não consegue responder na hora, né, para não interromper a linha de raciocínio. Então, se você colocar nessa caixinha aí, a gente abre as perguntas ao fim da aula e consegue da live e responde a todo mundo, tá? Então vamos É lá, bom que eu já Wilson. estou contratado aqui de professor, né, Gil? Já. Eu fico falando aula, mas não deixa de É ser, bom, né? eu Não gosto, eu deixa de gosto, eu ser. gosto. Bom, conta pra gente um pouquinho, Wilson, o que é a fibra ótica, como que ela funciona, quais são as vantagens. Conta um pouquinho sobre a tecnologia de uma forma geral, por favor. Bom, vamos lá. A fibra ótica, por mais incrível que pareça, né, talvez para as pessoas que ainda não têm um conhecimento profundo, né, e são muitas pessoas que têm curiosidade sobre essa tecnologia, né, e eu acho que a gente, no decorrer dessa live, vai poder explicar o porquê. Mas ela é uma tecnologia muito mais, eu não gosto de usar a palavra antiga, vamos dizer, tradicional do que se imagina, né. Os primeiros estudos com a fibra ótica, ou melhor, os primeiros estudos que vieram a gerar a tecnologia da fibra ótica aconteceram em 1821. Nossa. Então a gente está falando de uma tecnologia que é conduzir a luz por um meio que já é secular, né? Sim. E é a mesma tecnologia que, de certa forma, derivou em dois caminhos diferentes, né? Então a gente tem a partir do mesmo princípio de funcionamento que é a condução da luz, né? A fibra ótica, então, ela derivou, por um lado, para telecomunicações e transmissão de dados, que não é o que a gente vai abordar aqui hoje, né? É uma tecnologia diferente, com equipamentos diferentes, com finalidades diferentes, né? E a gente fala que é o primo pobre, porque o mercado de telecomunicações é mundialmente gigantesco, né? Gigantesco. Mas é um mercado talvez mais vistoso, que é o nosso, que é o mercado de iluminação com fibra ótica, para finalidades arquiteturais, decorativas e luminotécnicas, né? Sim. Então, eu dei essa pequena introdução do histórico para chegar no fato de que a fibra ótica, diferente de qualquer outra tecnologia de iluminação hoje no mercado mundial, ela não é, como muitos pensam, não é considerada uma fonte de luz artificial. Então, quando a gente tem lá uma lâmpada, um LED, né, até mesmo uma vela, né, a gente tem uma fonte de luz. A vela, no caso, é uma fonte de luz natural até, né, que é o fogo. Sim. Mas quando a gente acende um LED, acende uma lanterna, qualquer coisa, a gente está promovendo artificialmente uma iluminação. Então, muitas pessoas pensam, não, mas a fibra ótica é só mais uma fonte de luz artificial. Não. Na verdade, inclusive, a fibra ótica precisa de uma fonte de luz para funcionar, porque a fibra ótica não é uma fonte de luz, ela é uma condutora de luz, né? Então, eu até gosto de trazer aqui nas minhas participações, viu, Juliana? Eu vou ser meio abusado aqui, viu? Mas, por favor, aqui, isso vai ser excelente. Aqui a vida é vida sem roteiro, né? Então, só para tentar explicar aí para a galera que está nos assistindo, né? Depois eu quero ver o hashtag aí também, quem achou legal isso aqui, ó. Isso aqui é um cabo de fibra ótica, né, que eu tenho aqui em mãos, as duas extremidades, né? E eu vou usar essa extremidade aqui contra o meu refletor, ó. Tá vendo? Eu vou apontar para o meu refletor e vou pôr e tirar o dedo aqui, ó. Tá vendo? Então a fibra ótica, ela tá absorvendo a luz do meu ambiente aqui, ó, e levando para... Dá para ver aí, pessoal? Então, dá para ver, quem viu, coloca aí.
Hashtag gostei. Boa. Então, a fibra ótica ela é basicamente uma condutora de luz. E o fato da fibra ótica ser apenas uma condutora de luz, né, é que faz com que ela tenha uma diversidade de diferenciais que a qualificam como uma tecnologia de iluminação muito apropriada para alguns usos, né? Então eu não gosto de dizer a fibra ótica é melhor ou ela é pior, ela é muito apropriada para alguns usos específicos que eu acho que a gente vai abordar aqui no decorrer da live, né, Gil? Sim, sim, com certeza. Aham. Mas quais, assim, dá pra gente iluminar com a fibra ótica ou a gente só consegue criar efeitos? Onde que é possível utilizar? Eu até acho que essa pergunta aí dava para uma live inteira sobre ela, né? Porque esse é um dos mitos da fibra ótica, né? Todo mundo associa a fibra ótica, quer dizer, agora até que um pouco melhor, né? O mercado arquitetural já associa a fibra ótica com algumas aplicações um pouco mais técnicas, vamos dizer assim, como, por exemplo, iluminação subaquática, iluminação de joalherias, de museus, né? Ainda assim com algumas restrições, né? Mas até pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo, eu estou falando aí 15, 20 anos atrás, lembrando que eu estou no mercado há 31 anos aqui no Brasil, né? Então, sou realmente muito apaixonado por essa tecnologia. E foi Então você se que pensava iniciou, que né? Muitas das coisas que acontecem hoje no Brasil, né? Em fibra ótica. É Você que foi o importante fazer um precursor, disclaimer né? aqui, viu, Juliana? Porque quando você fala você, é importante saber, né? Aqui tá escuro aqui atrás, vocês estão vendo, né? Tem uma equipe aqui atrás. Não, mentira, a equipe não tá aqui, tá, pessoal? Mas é claro que eu sou só uma engrenagem aí dessa equipe que trouxe a fibra ótica para o Brasil. Eu sou um dos sócios fundadores da FASA, que é a empresa que trouxe a fibra ótica para o Brasil. Mas a gente tem uma equipe que é maravilhosa, né? Então, inclusive, estou vendo aqui, ó, tá aqui a Tatiana, tem um monte de gente aqui que faz parte do time, né? E eu acho isso super legal, porque essa equipe participa, eles me dão esse suporte para as coisas acontecerem, né? Com certeza. Mas me perdi aqui na linha de raciocínio. Deixa eu lembrar aqui onde é que eu estava. Estava falando que dá para fazer iluminação, não só efeitos. Isso. Não, a questão principal é que as pessoas geralmente vinculavam a fibra ótica àquele abajurzinho que vinha da China, você lembra? Que era um chuveirinho de fibras, assim? Sim, A fibra ótica eu conheço, aquele abajurzinho e tal. Aquilo me deixava louco, né? Porque eu queria mostrar que com a fibra ótica você pode iluminar uma joalheria, você pode iluminar um museu, você pode fazer uma iluminação técnica funcional, ou você pode fazer uma iluminação de ambientes, né? Você pode criar alto impacto através da iluminação com a fibra ótica, né? E geralmente existia aquela associação com aquele chuveirinho de fibras óticas, ou no máximo com o efeito estrelado, né? Que talvez uma das aplicações mais conhecidas do mundo da fibra ótica. Sim. Mas respondendo, olha lá, alguém falou que teve um desse, ó, a Drica. A Drica. Ô, Drica, eu vou te confessar, eu também já tive. Então, muita gente, teve uma época que isso era uma febre, né? Era uma febre, né? Vendia até no Farol, aqui em São Paulo, por exemplo, vendia no Farol isso, né? Sim. Então, o que acontece? A minha luta era para chegar num grupo de arquitetos e falar assim, não, você pode iluminar uma joalheria com 3.000 lux, né? Você não precisa necessariamente se vincular, né, atrelar essa imagem da fibra ótica àqueles efeitos decorativos, que são bacanas também, têm os seus efeitos, né? São efeitos lúdicos, né? E que trazem, inclusive, reações comportamentais nas pessoas, que a gente pode até falar sobre isso mais à frente, né? Sim. Mas, então, a fibra ótica, hoje, ela tem um... A gente pode até fazer uma... Eu gosto desse improviso, viu, Ju? A gente pode fazer uma demonstração aqui. A minha dúvida é a seguinte, a gente consegue, então, ter um alto fluxo luminoso usando a fibra ótica? Você falou 3.000 lux de resultado? A gente já fez uma iluminação de uma joalheria. Na verdade, é uma rede, né, de lojas da mesma joalheria, que é a Julio Cubo, acho que não tem problema falar aqui, né, Ju? Não, pode falar. E o pessoal da Julio Cubo tem uma vitrine de frente para o corredor do shopping. Então a gente foi fazer a medição lá no corredor e estava em 300, 400 lux, mais ou menos. Então, para a gente ter um contraste interessante nas joias que estavam naquela joalheria, a gente tinha que dar uma pancada forte ali nos índices de iluminação, senão não ia ter o destaque nas joias, né? Na verdade, a vitrine de relógios, né? Então, você tem relógios caríssimos ali e que precisam estar muito bem iluminados, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, olha, que eu estava falando que a fibra ótica ela precisa de uma fonte de luz para fazer a iluminação. Eu tenho aqui uma fonte de luz, eu já conectei aquele mesmo cabo,
Eu vou ter que botar aqui na mesa para não me perder aqui. Daqui a pouco eu caio no chão aqui. Ó. Então eu vou pegar agora essa fibra, a mesma fibra que eu mostrei antes, ó, já tenho ela acesa aqui. Ó. Vou mostrar primeiro aqui na minha mão. Olha, não sei se dá para ter uma percepção da quantidade de luz. Dá aqui. para ver que é bastante luz. Mas agora eu vou mostrar para vocês o quanto tem de luz realmente, porque é bem intenso, né? Então a gente consegue realmente fazer uma iluminação funcional, uma iluminação de destaque, além, é claro, do ponto forte, do apelo principal da fibra ótica, pelo menos no visual, né, da arquitetura e do design de interiores, que é o apelo estético, né? Claro, sem dúvida, ele sempre chama atenção por essa questão. Chama muita atenção. E dentro dessa caixinha você tem uma lâmpada LED, você tem um módulo de LEDs. O que você tem ali exatamente? Olha, Ju, essa pergunta é sensacional, porque, bom, como a fibra ótica eu já mostrei aqui, a fibra ótica ela é mais tradicional do que os LEDs, né? E, então, quando os LEDs começaram a surgir no mercado e vieram com aquela força total e todo mundo só falava em LED, o LED vai dominar o mundo e tal, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Wilson, do que você vai sobreviver, cara? Porque a fibra ótica vai morrer. E eu falava, cara, será que só eu tô vendo isso? Não é possível, né? São coisas diferentes. Exatamente, né? Então, eu não só não me preocupei, como eu estava extremamente feliz, porque eu pensava o seguinte, qual que era o ponto fraco da fibra ótica até então, de um sistema de fibra ótica? Então, vamos pensar, fibra ótica, né? De uma maneira bem simplificada, a gente poderia dividir em 3 componentes principais, falando de fibra ótica para iluminação. A gente tem a fonte de iluminação, que vai gerar luz, né? Os cabos de fibras óticas, que são os condutores da luz, e eventualmente, a gente pode até mostrar aqui mais à frente, eventualmente a gente coloca alguma coisa na ponta do cabo para controlar o nosso faixa de luz, dependendo do propósito do nosso projeto. Então, até então, a grande deficiência de um sistema de iluminação em fibra ótica eram as fontes de iluminação, porque eram com lâmpadas halógenas que duravam no máximo 2.000 horas, né? Ou lâmpadas vapores metálicas que duravam 3.000 horas, e então lâmpadas quentes, enormes, barulhentas, né? Quando os LEDs começaram a surgir, eu falei, meu Deus, a fibra ótica vai dar um salto gigantesco agora. Porque hoje tudo que a gente tem de tecnologia que está agregada aos LEDs, a tecnologia dos LEDs, né, foi imediatamente incorporado à tecnologia de fibra ótica. Então os LEDs hoje nos permitem variações de temperatura de cor. A fibra ótica passou a ter uma gama de variação de temperatura de cor. Os LEDs hoje eles podem ser automatizados num sistema de automação. Maravilha, a fibra ótica ganhou várias interfaces de automação. Tudo basicamente. Tem diferentes índices de reprodução de cor. A mesma coisa, né? A gente trouxe isso, incorporou isso para a tecnologia da fibra ótica. E mais, as fontes de iluminação, que tinham lâmpadas que duravam ali 2.000, 3.000 horas de vida média, hoje tem LEDs que duram 30.000, 40.000 horas. Né? Sim. Exatamente. Então o LED respondendo só a sua veio pergunta, a melhorar a fibra ótica, no fim das sem contas. dúvida. E até filosoficamente falando, se a gente for pensar, o que é um LED? Né? É um diodo emissor de luz. E agora há pouco a gente concluiu juntos aqui que a fibra ótica nada mais é do que uma condutora de luz. Então a gente está juntando o melhor emissor de luz hoje existente no mercado com o melhor condutor de luz existente hoje no mercado. Né? Então só poderia dar uma boa coisa. Né? E é o que aconteceu. Certeza. Então, respondendo aí mais sinteticamente a sua pergunta, sim, geralmente as fontes de iluminação possuem LEDs, a gente está até trabalhando numa frente aí de pesquisa com lasers, né? Mas no momento a gente trabalha com fontes de LED. E aí entra um segundo benefício que eu acho espetacular da fibra ótica, que é o fato de você ter um único LED. Então, quando eu mostrei aqui essa fonte de iluminação, aqui, ó, eu tenho aqui dentro um único LED, que vai iluminar, muitas vezes, dezenas, algumas vezes centenas de cabos de fibras óticas. Então, eu otimizo a luz de um único LED e distribuo essa luz para centenas ou dezenas de cabos de fibras óticas. Né? Fica mais eficiente ainda. Exatamente. Você ganha muito com eficiência energética, você ganha com a uniformidade de cor. Né? Quero ver aí no chat se alguém já viu isso. Vamos ver se o pessoal coloca aí. Chegar numa loja, por exemplo, que você tem vários embutidinhos de LED, né? E cada um está com uma cor um pouco diferente da outra. Né? Quem já viu, coloca aí.
E aí o que acontece com a fibra ótica? Como a gente só tem um LED na fonte, então todos os pontos de fibra ótica vão estar exatamente com a mesma temperatura de cor. Então a gente ganha com a uniformidade de cores, né? Muito legal. Agora, o que eu Uhum. queria te perguntar, o que todo mundo quer saber, o efeito estrelado. Como é que funciona esse bendito? A gente tem um único LED que vai distribuir para vários pontos. Como é que funciona? Alguns deles eu já vi que fica mudando a intensidade. O que é esse efeito? Exato, olha aí, o pessoal todo falou que já viu isso, essa mudança aí, né? Como é feio, né? Quando a Sim, gente vê a coloração assim distinta, né, de um ponto para o outro, né? Então essa uniformidade de cores é uma característica muito legal que a gente usa muito, por exemplo, em museus, em joalherias, né? É uma coisa muito bacana. Então indo sim, agora para o efeito estrelado, né? Saímos do técnico e vamos para o outro extremo que é o lúdico, né? O sim. efeito estrelado, ele é um produto que ele tem um significado muito grande para mim, especialmente. Nós trabalhamos usualmente com efeito estrelado com suaves oscilações, né? Então ele tem Uhum. uma movimentação muito suave, e isso dá um efeito mais realístico, porque quando a gente olha para o céu, né, geralmente a gente vê as estrelas oscilando suavemente, né? Sim. E sim, o sistema como um todo, né, ele é composto por um único LED, então ele tem, acho que hoje, como 8 watts de consumo para iluminar 400 pontos de fibra ótica, uma coisa Uau! sensacional, né? Então, ele tem, né, esse efeito de oscilação que torna mais realístico, mas isso não é necessariamente obrigatório. Você pode Tá. ter isso. Ah, não, eu gostaria de ter ele estático. Ou, enfim, isso tudo é muito customizável. Aliás, essa é uma outra característica legal da fibra ótica, que é o que eu acho que me faz ser apaixonado por ela, viu, Ju? O Quando a quê? gente fala na iluminação em fibra ótica, né? Você não tem um catálogo fixo que você tem que se apegar a ele, sabe? Escolher a sua luminária, o seu. Sim. É, O céu é o tudo é um limite, né? jogo, exatamente, exatamente. A gente até brinca aqui internamente, né, com a equipe, que a gente fala que é a iluminação além da imaginação, né? Então, Uhum. e eu acho que isso quebra a nossa rotina. A gente está o tempo todo descobrindo novos usos, com a ajuda, claro, de vocês, especificadores, né, ao ter um pouquinho de conhecimento, fala assim, puxa, então eu posso criar uma luminária que ninguém nunca fez e Uma botar a coisa minha assinatura? exclusiva, diferenciada, claro. Exatamente. Vai ter um item no projeto que nunca vai ter, ninguém mais vai ter igual, né? Que Aquele ninguém mais projeto vai é ter. único. Uhum. Alguém aqui atrás, quem tiver aí depois se manifesta, falou sobre o piso estrelado, provavelmente estava falando da Orla do Guaíba, que foi um projeto maravilhoso que a gente Hum, fez sim. em Porto Alegre, que foi assim, um projeto fantástico. Foram 400 metros, 4 quarteirões de piso estrelado. Aliás, o vídeo é muito emocionante. Quem quiser ver depois no canal do YouTube, é muito legal. Uau. Uhum. E Então quantas. surgem, né, Desculpa, projetos pode assim falar. dos mais loucos, não, só para concluir a ideia, de tempos em tempos surgem projetos assim maravilhosos, um mais louco do que o outro, e são desafios para nós, né? A gente vai sempre inovando com a tecnologia através desses desafios. Demais. E você citou a Orla do Guaíba, então isso a gente pode utilizar em áreas externas, não existe uma dificuldade de ficar exposto a intempéries, coisas do gênero. Até porque também a gente utiliza para iluminação subaquática, né? É algum tipo de fibra especial, específica? Tem alguma diferenciação ou não? Ah, Ju, é legal que à medida que você vai colocando as perguntas, eu vou conseguindo pontuar aqui os diferenciais da fibra ótica, né? Sim. E um dos diferenciais é a manutenção. A gente tem que Tá. falar sobre manutenção também, né? Claro, claro. Sobre durabilidade, manutenção. Então a gente tem que pensar o seguinte: a fibra ótica é um material plástico. Vamos voltar àqueles 3 componentes. A gente tem a fonte de iluminação, que é onde está concentrado todos os componentes elétricos, né? A partir da fonte de iluminação, a gente não tem mais transmissão de energia elétrica, nem ultravioleta, nem infravermelho, né? É a luz Tá. visível pura, não tem temperatura, né? Então isso Certo. significa dizer que a fibra ótica pode ser colocada até embaixo d'água, junto da água, sem absolutamente nenhum risco de choque, sem risco de quebrar ou queimar alguma coisa por estar embaixo d'água, né? Ela é Uhum. muito durável para o uso externo. O que a gente precisa proteger? A fonte de iluminação.
Ao Tá. proteger a fonte de iluminação, a gente está fazendo que o sistema de fibra ótica seja muito durável. Uhum. E é preciso fazer troca dessa fibra de tempos em tempos, de anos, um período de anos em anos ou não? Tem uma vida assim muito longa. Olha, eu vou até te mostrar aqui um pedacinho da fibra do Guaíba aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Esse aqui é um pedacinho da fibra, não sei se dá para ver aí, acho que dá, né? Dá Essa sim. é um pedacinho da fibra, ela está aqui protegida, né, encapada. Essa é a Tá. fibra que a gente usou lá no piso. Esse cabo de fibra ótica aqui, exposto ao tempo, ele tem uma durabilidade estimada de 100 anos. A Uau. partir de 100 anos, não é que ele vai desintegrar, ele vai começar a gradativamente diminuir as suas propriedades de condução da luz. Tá? Então Uhum. ele ainda vai conduzir luz, né? Isso estamos falando ao Certo. tempo, tá? Sim. Então, Numa basicamente, aplicação interna residencial ainda tem uma durabilidade maior. aí vai para toda a vida de várias gerações, né? Então, mas Certo. isso quer dizer que não tem manutenção? Não, tem manutenção. A gente tem que ser bem transparente aqui. Aonde Tá. fica a principal manutenção? Na Na fonte de fonte de iluminação. luz. Uhum. Exatamente. Então, quando você Tá. está iluminando uma piscina, por exemplo, você não vai baixar níveis da água para trocar luminária, mexer com impermeabilização, com elétrica embaixo d'água, nada disso. Você vai fazer uma instalação uma primeira vez, né? Uhum. Esses cabos de fibras óticas, eles vão sair do local da fonte de iluminação, que geralmente é a casa de máquinas, né? E Tá. dali da casa de máquinas, a gente distribui, então, para cada um dos spots subaquáticos na água. Então, até acho que é a Vera que perguntou, então nunca mais tem manutenção? Tem, mas, por exemplo, nesse exemplo que eu estou citando aqui, né? Ao invés de ser dentro d'água, você vai lá na casa de máquinas, vai trocar um LED, sei lá, você tem uma piscina com 8 spots subaquáticos. De repente apagou, vão apagar os 8 juntos. Você vai lá na casa Uhum. de máquinas, troca ou um LED ou um driver do LED e todo o sistema volta a funcionar. Tá? Então, não tem mais manutenção dentro do tanque estrutural. Sim, E isso é facilita fantástico. demais. E reduz Isso é todo e fantástico. qualquer risco, né? Não só de choque, mas também na própria manutenção, de você ter uma avaria no acabamento ali da piscina, o que quer que seja. Então, é muito mais tranquilo, né? Pensando desse ponto de vista. Exatamente. Como a Márcia disse aqui, ó, zero risco de choque elétrico. Zero, Márcia. Não tem Sim. absolutamente nenhum risco. Né? Que é Aliás, essa eu nossa. falo que é um produto que nos faz dormir tranquilos, né? Porque iluminar a Exato. piscina não é fácil. Você está mexendo com impermeabilização, você está mexendo com elétrica na água, né? Sim. E é um produto que, com certeza, eu durmo super tranquilo. Aliás, eu tenho até aqui, viu, aqui, ó, como que é o sistema de fibra. Olha o tamanhinho só para iluminar uma piscina, né? Muito legal. Então é um spot bem pequenininho. Isso aqui seria a infraestrutura que você vai deixar chumbada, né, na piscina, tubo de Uhum. PVC convencional, né, com luva LR, né? Deixa eu até Tá. soltar aqui para todo mundo ver como é que se trata, né? Então aqui dentro a gente tem, ó, a tubulação convencional, a fibra ótica passa por dentro da tubulação e depois Uhum. você entra com o spot, né? E rosqueia o spot na infraestrutura que vai estar faceando com o revestimento. Uma vez que você Perfeito. fez isso aqui, nunca mais você vai mexer aqui. Acabou. Né? Então você vai lá na outra ponta onde está a fonte de iluminação, que é lá onde você vai ter a manutenção. Agora você citou lá na outra ponta, e eu já vi duas ou três perguntas aqui falando mais ou menos sobre isso. Qual é essa limitação máxima? Até onde pode ser essa outra ponta? Olha, é uma excelente pergunta, né? A gente tem que falar aqui que tudo na vida tem perdas, não tem como, né? Então eu até brincava com os meus alunos, tem alguns aqui, eles vão lembrar disso, né? Eu falava, basta olhar para o meu cabelo, né? Então, com a fibra ótica não seria diferente, não seria nem justo comigo, né? Ela tem que ter perda também, né? Então, se eu pegar, por exemplo, eu estou aqui com uma garrafinha d'água, se eu pegar a água daqui e transferir para uma outra garrafinha, eu vou ter uma perda nesse processo, né? Um pouco de água vai Claro. ficar na garrafa, um pouco pode evaporar, então tudo tem Uhum. perdas realmente. E com a Sim. fibra ótica isso também acontece, né? E essa perda, na verdade, ela começa a ficar significativa a partir de 8 a 10 metros. Então, quando a gente tem aí uma aplicação mais técnica, tipo uma joalheria, um museu, a gente tenta Uhum. respeitar esse limite aí de até 8 metros. Quando a gente tem Certo. uma piscina, que já é uma iluminação um pouco menos técnica, apesar de ela ser uma iluminação funcional, né? Mas você não Uhum. tem lá, ninguém vai entrar com um luxímetro dentro da água para ver se, né, o nível de Sim, claro. iluminação.
Então a gente chega até, tem casos de 30 metros, né? Tá. 30, 35 metros, né? Então tudo depende um pouco da utilização, né? Mas aí eu aqui eu já vou dar um grande segredo para vocês, porque uma das preocupações, eu já estou vendo gente perguntar sobre isso, qual é o valor da fibra ótica? Isso é um mito, pessoal. Olha, se fosse caro, gente, eu não sei quem está no Brasil e quem está em Portugal aqui, mas se fosse caro, aqui no Brasil, como eu iria sobreviver disso há 31 anos? Seria impossível, né? Então, assim, o que a gente tem que pôr em questão aqui é a diferença de preço e de valor, tá? Então, isso é muito importante. Depois eu vou voltar lá para a história do comprimento das fibras, tá? Estou dando uma volta, mas eu vou chegar lá, vocês já vão entender. Então, qual que é a diferença do preço e do valor? Né? O preço é o quanto você paga por um produto. O valor é o quanto você recebe, ou seja, o quanto o produto te entrega de volta. O né? benefício, Então, às né? vezes, exatamente. Às vezes você vai pagar, sei lá, 20, 30% a mais. Às vezes não, tá? Às vezes você vai pagar 20, 30% menos na fibra ótica. Depende muito de cada caso. Mas você vai, vamos dizer que seja uma situação que você pague um pouco a mais, né? Mas lá na frente, com, sei lá, 6, 7, 8 anos de utilização da piscina, você vai olhar para trás e falar assim, nossa, eu nunca tive uma manutenção, né? Então, isso vai ser um grande benefício. E tem um segredo para fazer a fibra ótica custar menos? Tem, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo prático aqui, tá? Um exemplo que mostra como a gente pode melhorar tecnicamente e comercialmente a utilização da fibra ótica. Vamos continuar no exemplo de piscinas que eu estava aqui? Pode ser, Ju? Sim, pode. Excelente Então, esse exemplo. maravilha. Então vamos seguir lá. Vamos supor que eu tenha lá uma piscina, vou tentar aqui desenhar mentalmente com vocês, tá, pessoal? Uma piscina de, sei lá, 4 por 8, uma piscina básica aqui do Brasil. 4 metros por 8 metros, né? E eu tenho uma casa de máquinas a 10 metros de distância dessa piscina. Uma piscina 4 por 8 com a fibra ótica, a partir de 2 pontos, 2 spots subaquáticos na parede de 4 metros, eu já consigo iluminar essa distância dos 8 metros e ter uma boa eficiência. Uau. Então vamos pensar, pô, é uma piscina pequena, eu estou usando só 2 pontos de fibra ótica, né? Mas a minha casa de máquinas está a 10 metros de distância. Então eu vou usar, sei lá, 22, 24 metros, porque eu vou ter 2 cabos de fibras óticas com mais de 10 metros cada um. Sim. E isso vai pesar no custo. O que os lighting designers brasileiros fazem? Ah, bom, tá, a casa de máquinas está a 10 metros de distância, mas eu tenho ali, numa das cabeceiras da piscina, eu tenho uma cascata que tem um volume que estava oco por dentro, que não tem nada ali que poderia ser utilizado. Dá para Então, aproveitar, então. Exatamente, a gente busca na arquitetura locais mais próximos, e a gente mesmo faz isso. Recomenda, olha, você tem a casa de máquinas muito longe, mas você tem aqui uma cascata aqui que está aqui do lado, que permite que a gente coloque o equipamento aqui dentro, e você passe dos 22 metros para 4 metros. Então, uma coisa que onera bastante é esse comprimento das fibras mesmo. Exatamente. Dica, tragam a fonte de iluminação o mais próximo possível, e vocês vão ver uma redução, às vezes, para menos da metade do valor. Né? Muito legal. Então, ou melhor, do preço, né? Porque o valor vai continuar sendo o mesmo. E com isso, a gente vai diminuir também as perdas pelo cabo, né? E vai conseguir ter um grande ganho, né? Então isso é muito interessante tecnicamente e comercialmente. Tá? Sim, tem o depoimento aqui da Rúbia, ela falou, meu jardim saiu mais barato do que com LED, fiz há 10 anos. Então, já mostra aí um pouquinho do valor, né? Essa história mesmo do preço e do valor. O preço foi mais baixo e o valor é maior. Pois é, você vê. Então, essa é a relação que a gente procura demonstrar. É claro que isso, muitas vezes, né? Eu imagino que muitos aqui são arquitetos, muitas vezes a gente tem que trazer essa explicação para os nossos clientes, né? Seja você um arquiteto, um designer de interiores, um engenheiro, não sei qual é o público que está nos assistindo, mas muitas vezes você tem um cliente que precisa dessa explicação, e ele quer essa explicação, né? Então a gente procura munir com as informações necessárias, né? A gente tem um setor lá que chama-se suporte ao projeto, que é feito especificamente para isso, para poder buscar alternativas para viabilizar técnica e comercialmente todos os projetos, né? E isso traz um grande resultado. Porque para nós é mais importante do que, não, mas se a gente vender 22 metros, eu vou ganhar mais dinheiro. Tá, mas pode ser que a pessoa não compre, né? Então, para nós o importante é trazer o resultado final, é trazer aquela satisfação de ver aquela coisa funcionando. Vou até te contar uma coisa que eu não poderia aqui. A gente está fechando um projeto, só não posso dizer qual é. Mas é um projeto grande,
com um sistema novo que, no meu entender, vai revolucionar os métodos de iluminar uma piscina aqui no Brasil. E quem sabe isso se espalha aí pelo mundo, né? Nós Que vamos iluminar a legal. piscina nós não vamos ver nenhuma luminária. E vai ser com fibra ótica, tá? Olha, E aí o que acontece? Teria uma possibilidade de fazer isso com LED, né? tá. Só que é LED embaixo d'água. Por mais que a gente tenha hoje LEDs IP68, IP67, pelo menos os lighting designers que trabalham conosco já há muitos anos, eles relatam que só tiveram problemas com essa solução, né? Colocar a Uhum. elétrica abaixo d'água é sempre algo questionável, né? Sim, é uma dor de cabeça, é uma preocupação, né? Não tem jeito. Por Aham. melhor que seja feita a instalação, por melhor que seja o equipamento, e por mais que chegue uma baixa tensão lá na ponta, é uma preocupação. Exato. E aí, então, a gente volta de novo à questão custo, né? A gente desenvolveu essa técnica por essa demanda, né? Que o pessoal não queria colocar o LED por causa dessa dor de cabeça. Tá? E, para nossa surpresa, o nosso sistema ficou como 40% do valor do que seria o sistema com LED. Tá? Então, 40% mais barato do que o LED, é isso? não. Ficou 40% do valor. Ou seja, 40% do valor. 60% mais barato. exatamente. De um LED IP68 para utilização subaquática, com Sim, todos os equipamentos. Estamos falando de um LED de altíssima qualidade, uma especificação muito detalhada, né? claro, E a gente claro. conseguiu chegar num sistema mais barato. Não é um sistema barato, não é algo que você fala, vou colocar aqui. Não, é realmente algo muito bem projetado. Mas a melhor solução, tirando essa que você tem, custa aí pelo menos 60%, quase mais que o dobro do preço, né? Pelo menos pelos orçamentos que a gente viu até aqui. Né? Que legal. Então eu já vou te fazer um convite. Depois que esse projeto estiver implementado, eu quero que você volte aqui, se você topar, para contar sobre esse projeto para a gente e sobre essa forma de iluminar diferenciada. Você topa? Olha, eu super topo voltar várias vezes aqui por qualquer motivo, tá? A não ser que o pessoal não esteja gostando. Quem estiver gostando, bota aí, hashtag tô gostando, pra gente saber se vocês É, estão curtindo aí. quero ver. Mas é porque, assim, você falando com tanta paixão, que é uma coisa revolucionária, a gente quer saber, né, como que é esse projeto, como que é isso. Então, se você puder, vai ser super bacana. Claro, com o maior prazer. E alguém perguntou, acho que foi a Marlúcia, não sei, alguém perguntou sobre fotos, né? Pode ter Uhum. certeza que assim que a gente implantar isso, nós vamos espalhar isso por tudo que é rede social, por YouTube, porque vai ser um negócio bem, bem diferente mesmo. A gente está ansioso para ver isso aplicado. Muito legal. Agora você estava falando, né, sobre a questão da instalação na piscina, que a gente precisa instalar, né, quanto mais perto instalar, melhor, porque a gente vai ter um custo mais baixo. Mas então, sobre em que momento isso pode entrar na obra? Isso precisa ser previsto necessariamente enquanto a piscina estiver ainda em projeto ou em construção. A gente não consegue implementar isso depois que a piscina já estiver pronta. Legal, legal. Então vamos lá. Claro que quando a gente entra com isso em projeto, é sempre melhor, né, pessoal? Tem situações que a gente pega a obra andando e aí tem que fazer alguma adaptação de infraestrutura, mas quando a Uhum. gente tem isso já no projeto, putz, é tão mais legal, porque aí você já antevê tudo que você pode deixar. E a infraestrutura não é complexa, é super Uhum. simplificada, né? Mas às vezes, pelo andar da obra, né, por a obra já estar num estágio mais avançado, muitas vezes isso impossibilita ou, vamos dizer, gera custos adicionais para você ter que adaptar aquela obra para colocar a infraestrutura necessária. Mas a Uhum. infra geralmente é muito simplificada. E geralmente a gente também é bem maleável e flexível. Eu vou dar um exemplo. Recentemente a gente entrou num projeto, já que estamos tanto em piscinas, né? Vamos continuar nesse mérito, né? Era um projeto de piscina em que a piscina já estava concretada e já estava impermeabilizada. Então, fazer a perfuração para colocar a tubulação da fibra ótica implicaria, né, em fazer um processo de reimpermeabilização naqueles pontos, ou seja, não ia ser aquela impermeabilização maciça. Isso já Sim, aconteceu em algumas obras que a gente participou, mas a gente entende também que algumas construtoras não querem passar por esse processo, né? Elas entendem que claro. isso pode gerar algum risco para o projeto. Uhum. Então, o que a gente propôs? A gente propôs que desenvolver uma solução na qual a tubulação contornasse a infraestrutura, né?
E dentro do espessamento da massa de assentamento, que ficou em algo como 6 ou 7 centímetros, não mais que isso, né, a gente conseguiu passar com a fibra ótica e fazer toda a iluminação da piscina, uma piscina grande, inclusive, né, só que sem nenhuma intercorrência na impermeabilização. Então não Nossa, foi que necessário legal. fazer um furo na piscina. É claro que essa é uma situação atípica, normalmente, se a gente entra lá no projeto, então já se deixa a tubulação passada e na impermeabilização, da mesma maneira que você vai impermeabilizar dispositivo de retorno, de aspiração, né? Então você impermeabiliza os pontos da fibra ótica, né? Então Uhum. acaba que fica super tranquilo nesse sentido. Certo. E você falou agora que passou, né, pela piscina toda a fibra. E isso me lembrou que a fibra ela faz não apenas iluminação pontual, mas também uma iluminação linear, não é isso? De contorno. Exato. E, na verdade, se a gente pensar no princípio básico de funcionamento da fibra ótica, a finalidade da fibra é conduzir luz de um ponto a outro com a menor perda possível nesse processo, né? Uhum. O que a gente faz para perder luz pela lateral? A gente faz uma contradição ao princípio da fibra ótica, a gente faz um defeito na fibra ótica. No fundo é isso, né? Então Tá. a gente faz com que esse defeito se transforme em um efeito, né? Vamos mostrar isso aqui na Uhum. prática? Então, de novo, Sim. né? Eu tenho aqui aquele cabo de fibra ótica, para quem chegou agora, né? Ó, um cabo de fibra ótica, no qual eu vou usar a minha luz do ambiente para mostrar que essa vamos dizer, a natureza da fibra ótica, né? Capturar a luz por uma extremidade e levar a luz para outra extremidade com a menor perda possível nesse processo. Eu tenho aqui um cabo de fibra ótica de emissão de luz lateral. Então vamos lembrar, o que é esse cabo de emissão de luz lateral? A gente vai criar um defeito na lateral dessa fibra, para que ao invés de ela conduzir a luz com a menor perda possível, ela perca a luz pela lateral. E essa Uhum. perda de luz é que vai se transformar no nosso efeito. Eu vou acender aqui para a gente tentar ver. Vamos ver se vai dar certo aqui meu improviso. Dá para ver aqui? Dá pra ver. Aceso. Deixa eu desligar aqui a luz do meu refletor aqui. Vai ficar escuro, mas eu acho que vai ser legal aqui para a gente Vai ver. dar Peraí. mais contraste. Uhum. Pronto, já derrubei tudo aqui. É isso aí. Live é assim mesmo, ó. É assim, faz parte. Tá Nossa, aí, ó. agora deu pra ver bem Agora mais. deu, né? Muito legal. Fica E aí é o parecendo um neon material, LED, olha, né? Que o pessoal fala tanto hoje. isso. Ela aqui olhando pela live, né? Parece que ela tem um brilho muito intenso, né? Uhum. Mas ela, na verdade, ela é uma perda de luz. Aqui eu estou num ambiente totalmente escuro, né? Então, Sim, o ideal é que ela esteja aparente para ter um bom resultado. Nós não vamos colocar isso numa sanca ou num sim. espaço para fazer uma luz indireta. Tem outros recursos com a fibra para fazer isso, né? É para ter a Mas aqui visão no direta caso, mesmo exatamente. da linha iluminada, né? Exatamente, né? Então imagina, o que a gente faz com isso hoje? Uma série de coisas, esculturas de luz, a gente põe isso no fundo da piscina, demarcação de raia, de desníveis. Nossa, que Pô, aí, lindo. de novo, né? Depende da imaginação. Você pode criar assim, dezenas de coisas. A gente fez uma luminária que é bastante conhecida nossa, né? Que chama-se Medusa. Deixa eu botar a luz de novo aqui enquanto eu falo. É a luminária Medusa, que usa essa fibra de uma maneira. A gente conseguiu usar uma técnica na fibra que você consegue orientar ela e ela para no lugar que você deixou. Então a gente chama ela de medusa porque lembra a medusa com aquelas as cobras na cabeça. Então é como você tem Sim, 5 fibras, é uma luminária de piso de 2 metros de altura, e que você legal. consegue direcionar essa fibra e montar você mesmo a sua escultura de luz em casa. É uma luminária que fez Incrível. muito sucesso na última Expo Lux, que é a maior feira de iluminação que a gente tem aqui na América Latina. Uhum. Foi Que um dos maiores demais. destaques da Expo Lux. Uhum. Muito legal. E, outra coisa que eu vi muita gente perguntando aqui, Wilson, como é que a gente pode projetar com a fibra ótica? Nós, como arquitetos ou alguém que seja um lighting designer, um engenheiro, um designer de interiores, quer colocar isso no seu projeto. Existe uma fotometria para a gente colocar isso no Dialux, por exemplo? De que forma a gente consegue calcular se isso vai iluminar ou Uhum. trazer o efeito que eu quero para o meu projeto?
Tá, só vou deixar uma resposta aí para o Vander antes de responder, porque a sua pergunta é muito importante e eu quero esclarecer bem esse ponto, que é assim, fantástico o que você me perguntou. O Vander perguntou se eu tirei a capa da fibra. Na verdade, Vander, a fibra não tem capa, a gente põe a capa na fibra. Então eu posso pôr, aqui no caso a gente chama de side light, essa fibra, no caso do side light eu ponho um encapamento transparente. Deixa eu chegar aqui mais pertinho para ver se dá para ver. Ele tem aqui ó, um encapamento transparente. E a outra fibra que eu estava mostrando, não, ela é um encapamento preto, né? Então essa é a diferença. Agora vamos para a sua pergunta, que é extremamente importante. Eu acho talvez aqui um dos pontos altos aqui da live, né? Como é que eu faço para aplicar isso no meu projeto? Eu tive uma ideia, como é que eu vou materializar essa ideia? Então eu vou pegar ali sei lá, um catálogo da FASA, por exemplo, e aí eu vou pegar e jogar isso no Dialux e vou fazer os cálculos. Como funciona isso? Né? Essa é a pergunta mais pertinente aqui, eu acho. Né? Então, é importante ressaltar que o que eu vou falar agora não se trata de é porque nós estamos no Brasil, é porque essa marca é assim e marca tal não é assim. Não, na verdade isso vale para toda a tecnologia de iluminação com fibra ótica. A gente não consegue fazer uma fotometria precisa. E eu vou explicar por quê. Primeiro ponto. Se a gente já viu aqui que a fibra ótica tem perdas por metro. Então, se eu mudo 1 centímetro no comprimento da fibra, eu já vou ter uma fotometria diferente lá na ponta. Muda o resultado. Exatamente. Se eu aumento o diâmetro da fibra em 1 milímetro, eu já vou ter uma fotometria diferente lá na frente. Então, puxa, mas então isso quebrou minhas pernas. Wilson, estava aqui já desenhando aqui uma joalheria, não posso mais. Pode. Como é que você vai fazer? Da mesma maneira que os lighting designers trabalham com a gente no mundo todo, né? Quer dizer, não é só aqui no Brasil. A gente hoje faz com o Chile, Bolívia, Peru, Uruguai, Argentina, né? Então a gente tem vários países hoje que a gente atende, além do Brasil, que é gigantesco, né? E a gente inverte um pouco o processo. Como que a gente faz essa inversão? O lighting designer, por exemplo, eu citei aqui no começo da live uma joalheria que tem 3.000 lux na vitrine frontal. Então o lighting designer chega para nós e fala assim, olha, para essa vitrine eu quero 3.000 lux, com temperatura de cor de 3.000 Kelvin, com índice de reprodução de cores maior do que 90, com um ângulo de abertura de 25 graus, e é isso que eu preciso para essa vitrine. Como é que eu faço? Então aí nós vamos ao laboratório e nós materializamos essa ideia dele. Então nós falamos, olha, para você atingir esse resultado, você vai usar a fonte de iluminação modelo tal, você vai usar o diâmetro de fibra tal, com um comprimento tal, com a pontinha você vai usar o terminal tal. Né? Então, por exemplo, ó, aqui eu vou mostrar o que são terminais. Isso aqui vai na ponta da fibra ótica. Esse aqui que a gente usa muito em joalheria, né? Então, e aí a gente dá toda essa... E como é que a gente chega nesses dados? Vocês podem perguntar, bom, se vocês chegam, a gente também chega, né? Qualquer um chega. O que a gente faz? A gente tem todo o recurso laboratorial à mão. Então a gente vai ao laboratório, tá? A gente tem 31 anos, a gente vai ao laboratório, faz testes laboratoriais e chega num resultado que a gente possa dizer, com essa combinação, né, a gente garante que você vai atingir esse resultado. E muitas vezes, quando é uma coisa mais decorativa, mais lúdica, né, tem uma luminária que a gente fez aqui para a primeira unidade do Hotel Four Seasons no Brasil, que infelizmente foi vendido agora, o Hotel Four Seasons, que era uma luminária que a gente desenvolveu, olha. Então precisava fazer umas bolinhas de vidro para ser colocado na ponta da fibra. Isso aqui, ó. Né? Então, olha que demais. Vocês que desenvolveram isso? Nós desenvolvemos isso. Então isso aqui tem um efeito óptico. Né? Nossa, que incrível. E aí o que acontece? Por que a gente não usou bolinha convencional do mercado? Porque as bolinhas convencionais do mercado são verdes. Vocês estão vendo aí que essa bolinha é bem branquinha? Ou seja, ela não está esverdeando a luz. Né? Sim. Então ela está branca. Né? E aí o que acontece? Mas como é que a gente sabia se era isso que eles queriam? Né? Então eles desenharam lá, estimaram o efeito, o que a gente faz? A gente vai lá, faz um mockup, faz um protótipo, acende, fala, olha aí pessoal, é isso aqui. Aliás, essa luminária está no canal do YouTube e é assim, putz, eu recomendo, viu, assistir esse vídeo. É um vídeo curtinho de 3 minutos e é uma luminária lindíssima, lindíssima. Que demais. Olha, a Márcia falou que já viu essa luminária. Que legal. Alguém perguntou aqui, acho que foi a Catiúcia, desculpa, só para não deixar sem resposta. Vou tentando responder aqui junto com a Ju, tá?
Foi a Catiúcia. Que cor que a gente usa na piscina? Olha, os lighting designers brasileiros, alguns gostam de usar 3.000, alguns gostam de usar 4.000, mas a maioria tem usado 5.000. E eu sou a favor. Eu acho que a água, com essa temperatura de cor mais fria, ela fica mais cor de água, sabe? Ela dá uma sensação legal. Dependendo do revestimento, se você usa 3.000, por exemplo, aqui tá uma febre muito grande do tal do Rijal, né? Da Palimanã, que é uma pedra verde balinesa. E aí o que acontece? Se você usa o 3.000, dá uma sensação de uma água meio com lodo, uma água meio amarelada, assim, sabe? Enquanto você bota o 5.000 no Rijal, ele fica maravilhoso, né? Então, precisa mas estudar isso muito, depende... então, né? De acordo com o revestimento, com o Exato. projeto de uma forma geral, né? Depende da premissa de projeto, né? Por exemplo, tem o Guinter Pachal aqui, que é um grande lighting designer brasileiro, até a gente fez um podcast com ele agora recente, e ele faz um disco de cores, ao invés de ficar trocando de cor na fibra ótica, a gente faz filtros de trocas de cor. Então ela vai do 2.700, chega ao 4.000, 6.500, volta ao 4.000, 2.700. Né? Então fica um branco dinâmico dentro da piscina, né? O resultado é muito legal, fica muito bacana. Muito incrível. E isso me leva a uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, mas já vou antecipar. Então, a gente consegue ter um branco dinâmico ou um efeito RGB com a fibra? Consegue. Na verdade, é importante a gente deixar claro aqui que, tecnicamente, é um pouco diferente do que a gente vê no LED. Né? No LED, a gente fala do RGB ou do RGBW, né? Que é a combinação de vários LEDs para você fazer um mix de cores e com isso você conseguir ter, sei lá, 16.000 cores, enfim, aí tem várias possibilidades, né? E também a gente tem o chamado Tunable White, que é você poder, com um controle, variar de 2.700 até 6.500 Kelvin, né? O Tunable White a gente está desenvolvendo agora de uma maneira muito forte para tentar realmente ter um resultado com uma única fonte, né? E você conseguir, em vários cabos de fibras óticas, gerar o Tunable White. Já o RGB, ele tem uma questão que quando a gente pensa num LED que troca de cores, um LED RGB, na verdade a gente chama isso de cluster, né, Ju? Que são chips, né? Então a gente tem chips vermelhos, chips verdes e chips azuis, e às vezes o chip branco ou o âmbar, né? E aí você, então, acende esses chips em intensidades diferentes. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero um branco puro, 100% de vermelho. Significa dizer que uma parte daquele composto vai estar acendendo vermelho, enquanto todas as outras vão estar apagadas. Né? No caso do vermelho puro, né? Exatamente. Mas imagina que em frente a esse círculo eu tenha um conjunto de fibras óticas. Isso significa dizer que uma parte das fibras óticas vai estar recebendo vermelho e a outra vai pegar só uma rebarba da luz. Né? E aí quando eu troco isso para, sei lá, azul, então aquela parte que não recebia luz vai passar a receber um azul muito intenso, enquanto que a que estava no vermelho vai ficar um pouco mais apagadinha. E não é isso que a gente busca tecnicamente. Eu estou explicando aqui de uma maneira bem simplória, né? Mas para a gente entender por que a gente usa uma outra técnica. Porque a gente quer justamente que seja homogêneo, né? Que homogêneo, exatamente. Todas as fibras ali tenham o mesmo apresentem o mesmo resultado. E a gente até hoje tem filtros de LED que você consegue fazer esse mix, né? E transformar isso numa superfície homogênea. Mas aí você tem 70% de perda, 80% de perda na fibra ótica. Acaba por inviabilizar, né? Acaba por inviabilizar. Então o que a gente faz? A gente trabalha com a luz branca, né? Com o LED branco, e de alta densidade, com uma alta concentração, usa uma ótica para concentrar esse LED num ponto focal, que é onde vai estar a fibra ótica, e no meio desse caminho, a gente rotaciona filtros coloridos, que são translúcidos. Então, na verdade, é um processo mecânico de troca de cores. Né? Não é eletrônico, como acontece com o LED. E isso tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A desvantagem então eu não aperto um botão e vai direto? Não vai acontecer. Né? Se eu quiser parar, eu estou no azul, mas eu quero colocar no branco, ou vamos dizer, no âmbar. Né? No meu sistema tem azul, verde, âmbar e branco. Né? Então eu estou no azul. Ele vai para o verde, aí ele entrou no âmbar. A hora que ele chegou no âmbar, eu remotamente, aí sim eu posso remotamente desligar o motor, entre aspas, que gira os filtros, e ela vai parar, né, no âmbar, que é a cor que eu queria. Né? Certo.
Entendi. eu Então tenho ele que tem uma pré-determinar. mudança que vai passar por todas as cores que tem ali sempre. A não ser... Aí eu tenho que Exatamente. parar onde eu quiser. Exatamente. E qual que é a vantagem? Eu falei da desvantagem. Qual que é a vantagem? Ora, quando a gente está, por exemplo, numa piscina, né, Uhum. quanto menos eletrônica você tiver nesses locais que são úmidos, casa de máquinas, galerias, né, melhor. Então Sim. isso dá mais robustez, é um motor super robusto, isso dá mais robustez para o sistema, ele vai ser mais durável, né? Sim, com certeza. E a grande maioria das aplicações vão trabalhar com luz branca, né, Wilson? A gente tem, claro, aplicações para luz colorida, mas a grande maioria ainda é luz branca, não? É verdade. Aqui houve uma fase aí há uns, sei lá, 8 anos atrás, 7, que tinha realmente esse desejo de ter tudo com troca de cor, Sim. mas eu acho que hoje, pelo menos, dependendo da utilização, claro, né? Às vezes você está, por exemplo, numa casa noturna, porque a gente está falando muito de piscina aqui, mas a gente pode fazer luminária, né? A gente pode Uhum. fazer uma série de possibilidades aí, realmente infinito. Eu acho que a gente tem que fazer aqui a gente estava até falando disso, né, Ju? Fazer um curso para o pessoal para ilustrar com imagens, com bastidores, né? Eu gosto Claro, muito de claro. mostrar como foi feito, desde o conceito até a realização, né? Eu acho que isso que é o bacana da coisa, né? Mostrar a instalação também, né? Bem importante. Exato, exato. Então, só voltando rapidinho na pergunta que eu tinha feito antes, se um arquiteto quiser projetar com a fibra ótica, o ideal é entrar em contato com a empresa, com o fornecedor, com a FASA, para que vocês façam essa avaliação e a sugestão de como deve ser o projeto. Isso, eu vou até colocar aqui de uma maneira até mais ampla, tá? Com qualquer que seja o fornecedor mundial que você escolher, se ele for um fornecedor confiável, ele vai ter um setor parecido com o que eu chamei aqui de suporte ao projeto, né? Tá. É, então, o que acontece? Você vai enviar, pensem na vantagem que você tem com isso. Você vai enviar o seu projeto, né? E você vai compartilhar com o seu fornecedor, né? Com o seu parceiro. Eu não chamo nem de fornecedor, porque a gente vai trabalhar juntos a partir dali, né? A Claro, claro. responsabilidade dos resultados que você vai obter, né? E tem um Tem respaldo muitos técnico projetos, muito forte, né? exato. Tem muitos projetos que a gente mesmo chega e explica, olha, isso não vai dar certo, né? Não vamos seguir por esse caminho porque não vai dar certo. E às vezes mostra que não vai dar certo, né? Chega lá Sim. e mostra que, olha, tá vendo? Isso aqui vai dar esse resultado que não é o que você gostaria, né? Uhum. Olha, E tem essa é a alguém falando vantagem. aqui de. Olha! Não, aqui eu vou ter que te interromper, olha. Queria saber sobre o Museu do Estádio do Palmeiras. Quando foi inaugurado, o que foi utilizado lá? Fibra ótica. Foi um Os projeto palmeirenses que estão deu um felizes, baita observando. trabalho pra gente. E olha, assim, ó, entre nós, tá? Eu sou corintiano e tive que iluminar o Museu do Palmeiras. Olha que sina. Mas Que ficou muito legal. legal o projeto. E esse em breve também a gente vai ter muitas imagens. E é um projeto, é uma iluminação emocionante. Eu não sei se quem comentou aqui foi no Museu do Palmeiras, mas ficou bem emocionante a iluminação lá, viu? Que legal. Acho que vale a pena na próxima vez a gente compartilhar também as informações desse projeto, né, Wilson? Com prazer. Tem muitos aí. Nossa. Muito bom. Eu vi aqui, eu anotei aqui mais algumas perguntas que o pessoal foi fazendo durante a nossa conversa, e uma que também surgiu umas duas, três vezes era a respeito de IRC. A gente está falando, né, que a fonte de luz ela pode ser qualquer uma, então eu posso trabalhar com IRC que seja maior do que 90, por exemplo. Existe alguma distorção, alguma perda ao longo da fibra, ou a gente tem o IRC garantido lá no final? Olha, então, essa é uma questão muito interessante. A gente tem um consultor aqui que eu sempre adoro citar o nome dele, um cara, eu acho que é um dos maiores estudiosos de iluminação aqui do país, que chama-se Vicente Scopacasa, e ele é Uhum. um consultor, a gente, acima de tudo, somos grandes amigos, já palestramos a quatro mãos, né? E ele tem só 42 anos de LED, só, né? Conhece pouquinho, né, sobre Só um iluminação. pouquinho. E então, e o Vicente, ele depois que ele aposentou, é que ele começou a trabalhar de verdade, né? E ele construiu o seu laboratório particular, né? Então, quando ele vem Uhum. fazer a consultoria aqui, ele traz todos os equipamentos dele e ele faz essas medições, né? Então, o que a gente Uhum. percebe é que quando a gente respeita esses 8, 10 metros que a gente está falando, a variação de temperatura de cor e de reprodução de cores é mínima.
né? É Tá. perfeitamente tolerável, né? Claro que se a Ok. gente começa a extrapolar metragens elevadas, aí sim a gente começa a pensar em variações maiores, tanto de temperatura de cor como de reprodução de cores. Uhum. Então, mais um motivo para a gente, quando vai fazer uma iluminação muito técnica, além do aspecto comercial que eu já expliquei, é a gente também tentar otimizar isso para cabos até 8 metros, aí que eu acho que seria uma medida boa para evitar esse Tá. tipo de ocorrência. Agora, falando em reprodução de cores ainda, vocês imaginam, por exemplo, olha, isso aqui é um terminal, né, que a gente usa para iluminação de vitrine de joalheria ou de museus. Olha o tamanho da Uhum. peça aqui comparado com o meu dedo, do tamanho da minha unha, sei lá, né? Então a Isso fibra vai ótica ela entra embutido em aqui. alguma coisa, Wilson? Vamos mostrar como é que isso funciona? Olha, a fibra ótica aqui, o Sim. cabo de fibra ótica vem aqui, né? Tá? E Uhum. esse, tá vendo que tem aqui embaixo parece um C aqui embaixo, ó? Sim. Isso aqui, ó, isso aqui vai por um trilho, né? Então a gente tem um trilho que eu percorro para lá e para cá, regulo aqui, lá, tá um trilho de 6 Ah, tá. milímetros de diâmetro, né? Entendi. Fica um, Então, um aí, micro spot de trilho. eu falo que é um mini teatro, né? Porque, Uhum. inclusive, a gente pode botar as bandeirinhas na ponta, ó, os bandors aqui, e fazer o recorte da luz, tá? Uau, que demais. Então você dobra isso aqui e vai recortando a luz de acordo com o seu interesse. Aí eu pergunto Tá. para vocês, é fácil achar uma peça desse tamanho, que tenha um índice de reprodução de cores, por exemplo, 96 no mercado de LED? Né? Não. Mas eu consigo colocar na fonte de iluminação um LED com 96 de reprodução de cores. E Uhum. distribuir para nada menos do que, sei lá, eu vou colocar aqui um número bem factível, 50 pontos desse. Uhum. Com um LED, um único LED, e distribui 50 pontos desse. Incrível. Né? Então eu tenho um local lá para fonte de iluminação, isso vai me ocupar mais espaço no projeto, mas na parte onde ninguém está Uhum. vendo. E a parte Sim. onde todo mundo está vendo, a gente vai ter uma luminária extremamente minimalista, que não vai visualmente, né, agredir o nosso projeto arquitetônico. Aliás, quando a gente fala em iluminação técnica funcional, né, é sempre bom lembrar isso, né, Ju? Você pode confirmar isso se você está na Europa, né? Mas a tendência é que a gente cada vez menos veja a luminária e cada vez mais veja o efeito da luz, né? Sim. Então isso vai tornando a luz mais misteriosa, a arquitetura da iluminação vai ficando mais limpa possível, né? Sim. E é isso que interessa, né? Ver o efeito que aquela luz traz para o ambiente ou para a peça que está sendo iluminada. Eu não quero ver a fonte de luz, né? Exatamente. Eu estive recentemente, eu tirei férias, estive recentemente no Museu do Vaticano e no começo da exposição tem umas peças bem pequenas, se não me engano, na parte de Egito, tem umas peças bem pequenininhas e elas estavam sendo iluminadas com fibra ótica. Era um display baixo, né? Mas eu fiquei observando aquilo que com LED seria muito difícil iluminar aquelas peças individualmente para que elas tivessem um destaque, né? Ah, Individual. vamos fazer um Nós iríamos laboratório aqui, banhar. Ju? Sim, Eu vamos. adoro sair do protocolo aqui, viu? Pessoal quer laboratório? Bota aí, quero laboratório. Hashtag quero Mas laboratório. é o laboratório que é a parte legal, né? Que a gente vê exatamente, que a gente tangibiliza tudo isso que a gente está falando, Eu não né? sei se eu vou conseguir, eu vou tentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Tudo no improviso aqui. Cadê? Quero ver hashtags aí. Manda pra gente, pessoal. Hashtag quero laboratório. Enquanto eu monto, né? Pelo menos pra gente ter, não, estávamos esperando, né? Deixa eu É. acender aqui. Olha, eu vou pegar um cabo aqui bem fininho, mas olha a quantidade de luz. Aqui nós estamos falando de 1,5 mm, tá? De cabo de fibra Tá, ótica. Né? certo. Então, eu vou basicamente representar o que você acabou de descrever, que você viu no museu, né? O Uhum. pessoal tudo colocando já. Agora sim, agora podemos fazer. Então, vou apagar aqui minha luz novamente. É que Boa. apaguei a luz errada aqui. Aí, pronto. Fiquei escuro aqui de novo, ó. Então, tá aqui, ó. Tá minha luz bem fortona, né? Eu vou pegar Uhum. aqui um terminal. Olha que interessante isso, Ju. Putz, mas eu acho que vai ter que ter um pouco de luz aqui, né? Para todo mundo poder enxergar do que eu estou falando primeiro. Depois a gente faz o laboratório em seguida. Ó. Tá. Ah, quero laboratório, quero laboratório, quero laboratório. Muito bom. O pessoal Então, olha só, gostou. eu acoplei a fibra aqui no meu terminal, tá? Ok. Então, esse terminal, ó, tá aqui um cabinho de fibra ótica bem fininho, chegando num terminal bem pequenininho. Se vocês Uhum. repararem, vou trazer aqui próximo da câmera, tem um parafusinho aqui em cima.
Quando eu solto esse parafusinho, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Eu consigo rotacionar isso aqui, que nem se fosse uma câmera fotográfica, ó. Tá vendo? Lembra Tá. da câmera fotográfica quando você está buscando foco? Ó, Sim. tá aqui, ó, né? Então tá. O que que isso representa aqui na prática? Vamos falar então do museu que a Juliana visitou. E a Uhum. Juliana falou, puxa, tinha peças bem pequenininhas, como é que eles faziam para iluminar aquelas peças, né? Então agora eu vou apagar a luz aqui de novo, vamos ver aqui. Agora sim, laboratório. Eu adoro laboratório. Pronto. Aqui, ó. Eu não sei, eu vou representar aqui em mim, ó. Eu tô com Tá. aquela, vamos dizer, como se eu tivesse com o terminal todo fechadinho aqui. Vou abrir aqui em cima de novo, né? Vou apontar ele aqui para mim e vou fazer aquele Uhum. mesmo movimento que eu fiz ali da câmera. Olha o que está acontecendo. Olha como fecha. Tá vendo? Ó? Sim, Então sim. aqui eu fui de 9 a 50 graus na mesma peça. Na 9. mesma peça, eu tenho de 9 a 50 graus. Olha que interessante. Tá? Ó. Então vamos supor que a Juliana está fazendo lá uma montagem de um museu. Tá? E aí ela Uhum. quer iluminar, vamos supor que, sei lá, eu esteja aqui com um colar, com um medalhão no meu peito. Ela quer iluminar só o medalhão. Só o Ela vem medalhão. regulando, ela põe lá o sistema, fixa, tá assim, né? Aí ela vem Uhum. regulando até fechar no meu medalhão e pronto. Fechou lá. Ah, agora eu consegui recortar a luz direitinho, né? Então vocês Muito imaginam, por isso sensacional. que eu falo que fibra ótica ela é um sinônimo de controle de luz, né? A gente Sim. consegue fazer um controle de luz que geralmente a gente não consegue fazer por sistemas convencionais. Uhum. Uhum. Incrível isso. Alguém escreveu aqui, muito sensacional. Acho que eu não tenho outra definição melhor para dizer. Realmente, muito Ah, que sensacional. legal. Por isso que eu gosto de laboratório, tá vendo? Muito legal. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Foi muito bacana. Imagina, que é isso, eu adoro, adoro. Eu que agradeço. E outra pergunta, então. Você mostrou tanta coisa pra gente. A fibra existe já há mais de uma centena de anos. A gente tem, né, houve uma revolução até da fibra com a entrada do LED, que a fibra foi até otimizada. Quais são as tendências para o futuro? Tem ainda, você chegou a falar alguma coisa de laser? Tem alguma coisa acontecendo aí que a gente pode esperar de inovação para a fibra? Sensacional. Olha, eu quero enumerar aqui duas coisas que vão acontecer a partir de hoje, tá? A partir de Uhum. hoje. Então, falando da tecnologia de fibra ótica, tá? Vou fazer uma brincadeira aqui. A primeira coisa que vai acontecer é a evolução das fontes de iluminação. Da mesma forma que os LEDs estão evoluindo, né? Então, por exemplo, o Miguel pergunta que funciona com o dimmer, eu acho que ele está querendo dizer o dimer, né? O dimmer, né? Então, funciona Uhum. assim, você consegue dimerizar a fibra ótica porque você dimeriza o LED, né? Então, tá Uhum. aí, uma evolução, né? O LED passou a ser dimerizável, a fibra ótica passou a ser dimerizável junto com o LED. À medida que o Show. LED vai evoluindo na sua tecnologia, né, então a fibra ótica também avança na sua tecnologia. Então, embora hajam Uhum. avanços no cabo, nos terminais, mas eu acho que o maior avanço está acontecendo hoje nas fontes de iluminação, por causa do avanço que vem acontecendo nos LEDs. Vocês sabem disso, né? Hoje você Sim. compra um LED e daqui a um ano você vai ver aquele LED já nem existe mais, já tem uma outra geração que é 5 vezes mais fluxo, com 3 vezes menos temperatura, e por aí vai, né? Então, Sim. a fibra ótica acompanha essa evolução, e aí dos três componentes que eu citei, né? Fonte de iluminação, cabos de fibras óticas e terminais. Eu acho que o que sofre mais avanço é realmente as fontes de iluminação. É onde a gente está trabalhando Uhum. mais arduamente nesse momento, né? Mas eu Tá. falei de duas coisas que vão acontecer a partir de agora, né? Então, as Sim. duas maiores evoluções que a gente vai ter na fibra ótica, a primeira são as fontes de iluminação, e a segunda são os projetos inéditos que ninguém nunca fez, que todo mundo que está aqui nessa live vai fazer a partir desse pequeno conhecimento que vocês tiveram agora. Com Né? certeza. Porque a cabeça, né, amplia de uma forma absurda. Então, quem vai querer fazer um projeto assinado aqui, coloca aí, eu vou. Pronto, aí a gente já fica sabendo também. Totalmente personalizada. É, porque é a sua oportunidade enquanto projetista de fazer uma coisa única realmente que vai ter a sua assinatura ali, né? A criatividade elevada ao último nível. Exatamente, exatamente. Eu acho que esse é o mais mágico da fibra ótica, né? Tem uma arquiteta que trabalha com a gente que ela diz assim: meu Deus, eu não preciso fazer nada, eu só tenho a ideia, né?
Eu passo a ideia para vocês, vocês materializam e eu que fico com a fama. Eu falo, a ideia foi sua, né? É justo, né? Poxa, a gente só materializou, mas a ideia foi sua. Sem a ideia, a gente não faz nada, né? Então, o bacana da fibra é isso, é o processo criativo, né? Você poder desenvolver toda essa criatividade e fazer aplicações assim. Para vocês terem uma ideia, até funerária a gente já iluminou, né? Então, assim, tem situações que são cada vez mais incríveis, né? Surgem projetos dos mais loucos possíveis. Demais, que demais. Wilson, vamos abrir um pouquinho para perguntas, então? Com o maior prazer. Deixa eu ver aqui. A Carol está perguntando: pode usar a mesma fibra, parte condutora da internet? Carol, não. Geralmente, a fibra usada na internet é uma fibra, a composição dela é diferente, todos os equipamentos são diferentes, né? Então, ela também transmite luz? Transmite, mas a intenção dela não é levar a luz de um ponto a outro com a finalidade de iluminar o outro ponto. É simplesmente de enviar um sinal luminoso, que é decodificado, na verdade, e passado à frente, né? Então, só para você ver, até a composição da fibra em si é diferente, né? A fibra ótica para telecomunicações e transmissão de dados, né, que é a da internet, ela é de sílica, vídrica, né? Então, é uma fibra que se você pegar e fizer isso aqui, cadê? Deixa eu pegar meu cabinho aqui, ó. Se você fizer isso aqui com ela, pronto, quebrou, né? E a fibra que a gente usa para iluminação é plástica. A vítrica, ela está mais preocupada em quantas vias ela vai ter por um diâmetro muito fininho. Na plástica, a gente não quer saber quantas vias, a gente quer saber quanto vai chegar de luz lá na ponta. Então, inclusive, a fibra ótica plástica, que é de polimetil metacrilato, PMMA, né, a fibra pura hoje, né, ela conduz mais luz do que a fibra de internet, que é a fibra de telecomunicações. Porque na de internet, eles não querem saber o quanto de luz vai chegar, eles querem que o sinal chegue, entendeu? Sim, o objetivo uma boa qualidade, outro, é claro, né? O objetivo é outro, né? Então são tecnologias diferentes, com equipamentos diferentes, que caminham por setores diferentes. Certo, respondido. Vamos lá para a próxima. Enquanto você vai procurando... vamos lá. Depois eu faço o meu jabá aqui. Não, eu ia fazer o meu jabá aqui, quem quiser me seguir no Instagram, que é o Wilson Fibra Ótica, né? Claro. E também a gente vai abrir pré-inscrições para um curso que eu estou montando para o ano que vem, um mini curso online, né? Na verdade não é um mini curso, é um baita curso. Eu acho que a gente vai ter um conteúdo bem denso, né? E aqueles que quiserem fazer uma pré-inscrição, obviamente terão condições especiais, né? Se eu puder deixar meu e-mail, Juliana, é wilson@fibraótica.com.br. Difícil, né? wilson@fibraótica.com.br. Mas vamos lá, pergunta... Pergunta do Marcos. Ele falou: qual a distância que a luz pode percorrer através da fibra? Eu acho que essa pergunta já foi respondida aqui. A gente tem situações que são mais decorativas, que a gente tem 35, 40 metros de fibra ótica, né? Mas nas aplicações mais técnicas, como vitrines, museus, né, a gente procura respeitar uma limitação aí em torno de 8 metros, tá? Lembrando que, mais uma vez, né, reforçando essa questão aqui, quanto mais próximo a gente traz a fonte de iluminação, mais curtos serão os cabos, né? Quanto mais curtos serão os cabos, a gente vai ter um ganho comercial, porque a gente vai ter menos material, e a gente vai ter um ganho técnico, porque vai ter menos perdas. Claro. Ótimo. Obrigada, Wilson. Depois do fim da live, Wilson, eu vou colocar... A live vai ficar disponível no meu perfil, e aí eu coloco o seu perfil, deixo o seu perfil marcado, quem quiser te seguir vai ter ali, vai ficar facinho para te seguir também, para te mandar direct sobre o curso. Que maravilha. Pode ser via direct, tá ótimo. Também funciona. Olha lá. Gerteres Serviços, sobre a economia em reais, é econômica? Acho que a gente está falando um pouquinho sobre custo e eficiência energética. Né? Entra naquele debate que a gente fez agora há pouco, né? Eu acho que um dos ganhos que a fibra ótica pode proporcionar é justamente o ganho da eficiência energética, né? Então, claro, se eu tenho um LED só que vai iluminar, sei lá, 10, 12, 15, 20 pontos, né? Eu não estou colocando 20 LEDs para fazer isso, estou colocando um só. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu tenho aqui uma fonte de 36 watts, né?
essa fonte de 36 watts, ela poderia iluminar 50 e... Vamos arredondar para baixo, tá? Para não ficar Tá. tendencioso. 50 balizadores de piso. Eu tô falando de Uma uma de fonte... 36 watts. Sim. Isso, 50 balizadores de piso. O que eu quero dizer com 50 balizadores de piso? Mais uma vez. Então, eu saio da fibra, com a fibra da fonte de iluminação, percorro lá a tubulação e chego numa peça como essa. Ó, esse aqui é um balizador de Sim. piso. Né? Entro com a fibra ali no balizador de piso, embuto isso no piso, né? E aí, pronto, resolvi. Né? Então, Sim. eu tenho uma economia muito grande na parte de consumo elétrico, na parte de manutenção, né? Então, a gente tem uma série de ganhos nesse sentido. Eu quero trazer um outro aspecto aqui, quando a gente fala em economia, em preço, valor. Eu vou trazer uma experiência prática que eu tive. A minha cidade aqui é uma província, né? Eu moro na província de Peruíbe, onde está a fábrica. Estão todos convidados aqui a conhecer, tá? Aqui a gente tem um restaurante japonês que ele é um buffet self-service. E o cara é super gente boa, ele cozinha pra caramba. É um restaurante muito legalzinho, mas estava muito mal iluminado o buffet dele. E chegou um dia eu não aguentei. Eu falei, Mário, poxa, cara, vamos dar um jeito nisso aí, né? Não, mas você acha que isso faz diferença? Eu falei, pô, se eu acho que isso faz diferença, né? Então vamos lembrar, é um buffet, comida por quilo, tá? Uhum. Ele tinha lá um ticket médio, né? Sei lá, R$ 30 por noite, né? Por pessoa, tal. A gente fez um sistema de iluminação em fibra ótica para ele, com uma fonte que eu tenho que é um IRC sensacional, 96, né? Fizemos com 3.000 Kelvin, 2.700 Kelvin, iluminando só recortado o balcão do buffet, um balcão em L, né? Os terminais ficaram escondidos num pergolado que ele tem dentro do próprio restaurante, então você não vê a origem da luz. Ficou muito legalzinho, uma coisa muito simples, muito baratinha, tinha lá, sei lá, 6 ou 7 terminais, ficou muito legal, né? E tá, aí ele me chama na primeira noite, na noite da inauguração, né, da reinauguração. Na verdade, ele fechava no domingo, não, ele fechava na segunda-feira e reabriu na terça. Tá. Eu falei assim, Wilson, não tô acreditando, o ticket médio subiu 20%. Eu falei, você tá brincando, cara? Eu falei assim, não, quer ver? Fica olhando, vai começar a sobrar comida nos pratos. As pessoas começaram a se servir mais. O pessoal né? consome mais. Porque estava mais atraente, né? Aí eu fui fazer um estudo, né? Porque eu faço estudo em fibra ótica em ambiente hospitalar, clínico, terapêutico. Fiz nesse restaurante, fiz com crianças com síndrome de Down, com idosos com Alzheimer, né? Que legal. Então, isso aí já dá mais umas 4 lives. Isso a gente vai abordar no curso, tá? A gente tem mais umas lives para fazer aqui. Muito legal. E aí o que aconteceu, né? O cara, não, imagina, ele ficou... Quer dizer, eu acho que em 2 semanas ele pagou o que ele colocou lá de iluminação, entendeu? Só com o excedente que ele aumentou no ticket médio dos pratos dele. Né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Essa é a diferença do custo e do valor. O custo foi quanto ele pagou lá para implantar o sistema de fibra ótica. O valor foi o quanto a fibra ótica devolveu para ele. Né? Claro. Joalherias, também, a mesma coisa. O pessoal além falou, da percepção do cliente, né, Wilson? Exato. O cliente que vai no restaurante dele fica muito mais feliz. Um ambiente mais confortável, mais aconchegante, né? Então, tudo isso realmente tem um peso muito grande. Nossa, muito legal. Desculpa, eu te interrompi. Você estava falando de um outro caso. Não, estava falando que joalherias, a gente tem situações similares, né? Que o pessoal fala, pô, a vitrine, depois que a gente colocou a fibra ótica, tá vendendo mais. Né? Então, aí, veja bem, nós estamos falando de, sei lá, muitas vezes, eu não sei se eu sou um afortunado pelos meus clientes, mas estamos falando de joias de 20 mil, 30 mil reais, um anel ali, um brinco, sim, né? Sim. E que aí ele vende de uma forma mais fácil. O que representa ele vender mais, né? Poxa vida, né? Se ele vender, sei lá, 10% mais, nós estamos falando de uma pequena fortuna a mais, né? Sim, então isso é o poder da luz, não é só o poder da fibra ótica, tá, pessoal? Isso é o poder da luz. A luz faz você escolher o lado da calçada que você vai andar, a luz faz você dormir melhor ou dormir pior. Isso que eu estou falando não é empírico, é tudo estudado, tem estudos científicos sobre isso, né? Você pode ter um melhor desempenho ou pior desempenho no trabalho, não é, Ju? Você manja disso pra caramba, né? Seus alunos que estão aqui com certeza sabem do que eu estou falando. Com certeza. Você pode se recuperar mais rapidamente num hospital, por exemplo, ou você escolhe a loja onde você vai entrar e onde você não vai entrar. Então são benefícios... Esse é o meu estudo desde 2006, Ju. Fibra ótica em ambientes clínicos, terapêuticos e hospitalares.
Nossa, então E a é gente vai só um fazer uma live capítulo só do sobre curso. isso. Só Bora, sobre bora isso. fazer. A gente vai fazer umas 10 lives aqui, pelo visto, a mais. Vamos lá para a próxima pergunta. Ó. O Gui pergunta: já teve algum projeto famoso que a FASA participou que quase ninguém sabe? Se é que você pode contar pra gente. Tenho, cara. E se eles estiverem me ouvindo agora, eles vão ficar bravos comigo, porque eu ainda não poderia divulgar. Mas, Gui, vou falar assim, cara. Vou falar. Depois eu compro a bronca. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Bom, todo mundo já ouviu falar do restaurante Madeiro. Uhum, Mas o sim. restaurante Madeiro abriu um restaurante modelo que é na estrada, chama Parada Madeiro, né? A caminho do Tá. interior de São Paulo. E eles fizeram como aquele Singapura Garden, né? Que tem aquelas árvores gigantescas que são ecológicas, que coletam água da chuva. Eles fizeram uma versão brasileira daquilo. Que E a gente legal. iluminou isso com fibra ótica. E assim, eu tô louco por essa autorização para começar a divulgar, porque ficou fantástico, ficou muito legal mesmo. Que demais. Nossa, não conheço esse projeto, esse Singapura Garden brasileiro. Fica na Castelo Branco? Fica na Castelo Branco. Ah, tá. É Eu muito acho que legal eu mesmo. sei onde que é. Uhum. Vamos lá para o próximo. A Fê pergunta: então, para o efeito estrelado, basta apenas uma fonte para todos os pontos de luz? E aqui eu quero adicionar uma pergunta, Wilson, que eu ia te fazer antes e acabei não conseguindo fazer. Algumas pessoas já me perguntaram: existe risco de ofuscamento quando tem o efeito estrelado? Porque isso é muito utilizado em quartos de bebê. Como fica nesse caso? Sensacional, vamos lá. Então já vamos matar tudo isso numa só, né? Fê, Sim. é o seguinte, geralmente sim, mas é claro que a gente tem situações, por exemplo, tem um restaurante que a gente fez em São Paulo, que é o Noma Sushi, né? Uhum. Muito, é um estrelado gigante, é muito estrelado. Então ali, lembra de novo daquela relação de comprimento das fibras, então aí a gente otimizou isso, como as fontes são de baixa potência, baixo consumo, né? Então a gente otimizou isso não lembro se foram 3 ou 4 fontes. Então a gente vai analisar isso caso a caso. Mas para um uso residencial, por exemplo, uma única fonte basicamente mata tudo, tá? Então até, sei lá, por exemplo, só para dar uma relação para você, de quanto em quanto tempo a gente vai pôr uma fonte? Hoje o maior kit, porque a gente tem isso customizado ou em kits, né? O maior kit que a gente tem é o de 300 pontos. E ele dá para uma área de em torno de 12 metros quadrados, tá? Então, Uhum. em 12 metros quadrados, um quarto de 3 por 4, você põe com uma fonte só, tá? Daria para Perfeito. esticar isso até para 15 metros quadrados, 16 metros quadrados, com uma fonte só, tá? Uhum. A partir desse comprimento de fibras, a gente começa também a dividir para também ficar uma relação custo-benefício legal, embora esse seja um produto bem acessível, não é um produto caro. Segunda parte da sua pergunta, se há ofuscamento. Bom, eu dei aulas de pós-graduação aqui de 2008 a 2012, né? A gente falava muito sobre ciclo circadiano, sobre reações comportamentais perante a iluminação de uma maneira geral, e surgiu muitas vezes essa dúvida. E aí, nesse estudo que eu comecei a fazer em ambientes clínicos, terapêuticos e hospitalares, esse estudo começou em alguns quartos de criança, né? E, Uhum. e eu, justamente na prática, o efeito que a gente tinha era o oposto a isso, né? Então, a gente tinha um efeito de que a criança, por exemplo, o primeiro caso que eu tenho, que foi o que me estimulou a fazer o estudo, era uma criança que não dormia mais sozinha. Ela não queria mais dormir no quarto, só queria dormir no quarto dos pais. E aí Tá. os pais fizeram uma reforma porque a esposa engravidou, né? E eles não tinham dinheiro para trocar de apartamento, era um apartamento de 2 dormitórios, né? E eles puseram lá o efeito estrelado no quarto do Lucas. Lembro até hoje o nome do menino. E a hora que terminou a reforma, né, e pôs o estrelado, ligou o estrelado, o menino, sozinho, por vontade própria, quis dormir. Aí eu falei, não, será que isso é por causa da fibra ótica? E hoje eu afirmo assim, eu já afirmei isso para uma plateia de 400 pessoas sem o menor medo de errar, porque eu estudo isso desde 2006. Ele foi para o quarto por vontade própria por causa da fibra ótica. Então a gente tem salas de parto natural, consultório odontopediátrico, a gente tem hospital do câncer, a gente tem Uhum. a ACD, que é crianças com paralisia cerebral, estudos em quartos de criança com síndrome de Down.
Então tem assim uma infinidade de testes. Mas isso tudo bem. Como é que esse estudo é até então? Prático? Em que fase nós entramos desse estudo agora? Nós entramos numa fase um pouco mais científica, vamos dizer assim. Né? Então, primeira coisa que a gente fez, existe um índice que se mede a quantidade de azul emitido por uma fonte, né, para saber o quanto ela pode estar te afetando no sono. Então a gente mediu o que a gente chama de índice melanópico, né, das fontes de iluminação. E para nossa surpresa, mesmo quando a gente põe uma coloração azul, é tão suave que isso está completamente, mas assim, muito abaixo do que é recomendado pelas normas. Não existe uma norma para isso, né? Mas pelas instituições de iluminação internacionais, né? E eu estou, paralelamente, eu estou com uma ex-aluna minha, que é a Karina Tomazoni, de Porto Alegre, que está fazendo um estudo. Ela se dispôs, não, é mais do que isso. Ela teve a iniciativa, ela teve a ideia de fazer esse estudo com a própria filha, né? Então a filha é bastante agitada, tem sono agitado, e ela está coletando assim experiências incríveis, né? Então vira e mexe eu tenho aí os meus mini Wilsons aí, né, que entram na briga comigo para me ajudar nessa pesquisa, e eu sou super incentivador porque eu acho espetacular. Que interessante. Aí vou ter que fazer uma coisa aqui, deixa eu trocar aqui, vou ter que tirar meu carregador. Dá para me ouvir ainda? Dá para ouvir. Tá bom. Eu tenho mudado um pouco o som aí. Desculpa, pessoal. Não tem problema. Só tem mais 2 perguntas aqui. Eu queria matar para a gente atender as perguntas de todo mundo. Pode ser? Lógico. Sei que a gente já se estendeu aí, mas só tem mais 2. Vamos lá. O Marcos pergunta... o Marcos, acho que a gente já respondeu, né? Qual é a distância que a luz chega, no exemplo que você deu no laboratório? Acho que você comentou, né? Que a luz chega, a gente está falando de 8 metros de distância, não é isso? Numa aplicação normal. Eu entendi um pouco diferente a pergunta dele. Eu acho que ele quer saber sobre o alcance da luz e não quanto de comprimento de cabo. Se for isso que você está perguntando, Marcos, isso é muito relativo e não é pela fibra ótica, tá? Porque, veja, por exemplo, aqui eu estou num ambiente super escuro, eu estou só com a minha luz frontal aqui. Então, qualquer luz que eu jogar lá, né, eu vou ter, se eu jogar aqui, o final da minha sala está mais ou menos 8 metros daqui. Se eu jogar uma luz lá, eu vou ver essa luz muito bem vista, né? Eu fazia uma brincadeira disso com os meus alunos, eu perguntava assim, 3 lux para vocês é muita luz ou pouca luz? Né? Aí ele falava, é pouca luz, é muito pouca luz, né? E eu falava, e 3.000 lux, é muita luz? É muita luz, é muita luz. Eu falava, pois é, a gente iluminou a Caverna do Diabo, que fica aqui próximo a Registro, com 1 lux, tá? Né? E ao mesmo tempo, já teve situações em que 3.000 lux não atendia a uma relação de contraste suficiente para valorizar uma vitrine de shopping. Né? Então, claro que para você responder essa pergunta, Marcos, é muito importante que a gente saiba o que a gente tem de interferência de luz externa. Né? A gente precisa ter um contraste aí de pelo menos 5:1, 3:1 na pior hipótese. Né? O que é o 3:1 ou 5:1? Né? Se eu tenho lá, por exemplo, eu citei o corredor do shopping está com 300 lux, não adianta eu iluminar essa vitrine com menos de 1.500 lux, porque não vai nem aparecer a iluminação. Vai parecer que o que está iluminando os objetos é a luz do corredor. Então a gente precisa fazer aquilo destacar mais. Né? Mas se eu estou lá, por exemplo, dentro de um museu que a gente tem 10 lux nos corredores, se eu puser 30 lux na minha peça, né, seja lá o que for, no meu acervo, eu já vou ter uma luz sensacional. Né? Então é um pouco disso que a gente tem que cuidar nesse momento. Mas eu acho que para não te deixar frustrado na minha resposta, porque eu entendo aí o teu anseio nesse sentido, eu já fiz um teste com uma paisagista e nós iluminamos uma árvore de 12 metros assim, no quintal da casa dela. Tá? A copa da árvore num ambiente em que não tinha muita luz. Tá? Então não tinha luminária de rua próxima, era no quintal da casa dela. Né? Então, ambiente escuro, a gente jogou a luz da fibra ótica e com 3 pontos na base dessa árvore a gente iluminou a copa dessa árvore. Tá? Tinha mais ou menos uns 10, 12 metros essa árvore. Sim. Sempre vai depender do entorno, do objetivo do projeto. Se a gente estiver fazendo uma vitrine, eu vou precisar de muita luz, mas se eu estiver fazendo uma iluminação de paisagismo onde eu não tenha luz no entorno, como o Wilson comentou, a gente vai precisar de menos luz. Então, sempre vai depender de diversos fatores. E não simplesmente não é uma relação direta, né? De fonte de luz versus alcance ou versus
resultado. Ju, só complementando, sabe uma coisa que eu acho importante colocar aqui, só para encerrar esse tema? Claro. Uma das vantagens da fibra ótica, como a fibra ótica não conduz nem temperatura, nem raios infravermelho, nem ultravioleta, né? É uma luz pura que não vai danificar o objeto. A vantagem da fibra ótica é você poder chegar próximo ao objeto, né? Então, Uhum. querer iluminar muito ao longe, tirando o caso de piscinas, por exemplo, ou situações assim, é meio que Sim. contraditório a fibra ótica, né? A gente quer Sim, justamente trazer a luz para né, para perto ali, ou ver o ponto sim. brilhando, né? Ou iluminar aquele detalhe, né? Como o exemplo do museu que eu trouxe, uma joia, enfim, alguma coisa desse tipo. Exato, exato. Vamos lá. Gente, eu vou fazer essa realmente a última pergunta. Eu vi que estão chegando mais perguntas aqui, mas senão a gente já está com 1h30 de live, senão a gente não conclui hoje. Então eu vou fazer o seguinte: essa vai ser a última pergunta, mas depois que a live terminar, eu vou abrir uma caixinha de pergunta nos meus stories. Vocês coloquem lá, que aí eu divido isso com o Wilson e a gente responde para vocês. Pode ser, Wilson? Claro, com o maior prazer. Eu sou super acessível, só me adicionar também, a gente vai matando todas as questões aí, tá? Ah, E, sim, isso. e E eu vou sempre deixar. não esqueçam de mandar o e-mail ou um direct para mim que tem interesse no Isso. curso, que aí depois a gente, assim que abrir as inscrições, esses pré-inscritos eles vão ter uma condição especial. Boa, isso. Eu ia comentar aqui. Eu vou deixar nos comentários, essa live vai ficar salva no meu perfil. E eu vou deixar na legenda o perfil do Wilson. Então vocês podem entrar também, segui-lo e conversar também diretamente com ele sobre mais detalhes. Certo? Então vamos lá, Wilson. Desde quando existe esse sistema de iluminação? O Miguel disse que ele nunca ouviu falar a respeito. Pois é, Miguel, você sabe, olha, essa é uma colocação interessante e curiosa, porque, bom, eu trabalho com fibra ótica aqui no Brasil há 31 anos, né? E uma coisa que eu sempre escuto o pessoal falar, poxa, mas se ela é mais antiga, né, ou mais tradicional do que o LED, por que que o LED hoje é disseminado? Todo mundo conhece o LED e a fibra ótica não. Né? Então, Uhum. pense comigo. Se você é um lojista, por exemplo, vamos pegar aqui pela parte bem prática, tá? Eu vou direto ao ponto aqui, tá? Sem mistério. Então, vamos supor que eu seja um lojista. Eu tenho meu ponto de comércio. Eu tenho meus boletos para pagar no fim de mês, certo? Eu tenho meus Uhum. funcionários, eu tenho, enfim, e eu tenho meu estoque, né? Então, o que é mais fácil para mim? Chega um cara e fala assim: puxa, eu queria fazer uma luminária de fibra ótica, que eu vou fazer um desenho. Aí você manda lá para a fábrica, eles vão fazer os testes, aí eles vão gerar um orçamento, aí eu vou preparar a infraestrutura, né? Então, volta a pegar o exemplo da piscina de novo. Então, vamos lá, aí a Sim. gente, né? Aí o cara fala assim: poxa, mas peraí, você não quer levar essa luminária que eu tenho aqui, ó, que eu tenho no meu estoque? Você só precisa deixar um nicho na sua piscina e colocar lá, que vai embutir lá e tá pronto. E eu tenho aqui para te entregar agora. Né? Sim. Então, óbvio que vamos dizer, o mercado, de uma maneira geral, que é voraz, né? Ele tende a ter uma preferência pelo bate-pronto ali, né? Pelo que põe o Claro. dinheiro no bolso o mais rápido possível, que faz Uhum. circular mais rápido. Acontece que o nosso trabalho principal ele vai direcionado ao especificador. Né? Então, Uhum. 90% hoje das nossas ações são voltadas para o especificador. Para quê? Para que o especificador tenha consciência do que ele está colocando e oferecendo para o cliente dele. Porque se o Uhum. cliente dele ficar satisfeito, ele vai ficar satisfeito. Sim. Então, a gente fez vamos dizer, entre aspas, uma reeducação ao contrário ali, né? É, dessa cultura de iluminação. Ou seja, o arquiteto hoje entra na loja pedindo a fibra ótica. Né? Mas Sim. ainda assim, obviamente, que não é um produto de massa, né? Não é um produto que a gente fabrica, eu vou fazer, sei lá, um sistema de iluminação para piscina, então eu vou botar em linha de produção e vai cuspir lá 2.000 peças. Não funciona assim, né? A Com gente vai certeza. precisar medir a tubulação, verificar o método da fibra ótica para construir aquilo sob medida e mandar para o cliente, uma a uma, né? Então Sim. isso, obviamente, faz com que o sistema seja menos conhecido, né? E Mas, tem por outro também lado, e tem desculpa te também uma interromper, Júlio. Desculpa, Wilson, fala, Não, desculpa. vai você, depois eu concluo. Não, eu estava dizendo que existe também uma cultura de muitas pessoas irem buscar a iluminação somente no fim da obra, como quando praticamente tudo está concluído.
quando, principalmente clientes finais, né? Então, quando principalmente não envolve um lighting designer, uma pessoa que está fazendo o projeto, a pessoa faz toda a casa, constrói ou faz toda a reforma e, por último, vai lá escolher a iluminação. Só que aí não tem mais como a gente mexer em coisas muito estruturais, né? É Fica a mais falta do planejamento, né? limitado. Exato. Uhum. Então, acho que também passa pela importância da gente disseminar a importância da iluminação, mostrar para os clientes qual é a importância disso no dia a dia, como a gente comentou, para a saúde, para a valorização, né, para o bem-estar. E isso tudo vai gerando uma mentalidade de pensar na iluminação antes, com mais antecedência. E aí a gente Verdade. também vai conseguir implementar mais coisas diferenciadas, projetos inovadores, mais do que a gente consegue hoje quando a pessoa simplesmente vai na loja, compra ali meia dúzia de placas de LED e coloca no forro. E é uma cultura que a gente está formando, né, Gil? Porque hoje, por exemplo, você nem começou a construir a casa e você já está pensando no revestimento, né? Mas olha que curioso, poucas pessoas estão pensando na iluminação, ainda no projeto, né? Sim, Mas isso sim. tem mudado. A boa notícia é que isso tem mudado, né? E a gente Uhum. fica muito feliz de acompanhar, né? Então, assim, se eu falar para vocês, poxa, quando eu comecei a trabalhar com iluminação, não tinha curso, não tinha uma Juliana que chegava e me ensinava de uma forma tão didática, né? Então, um trabalho tão bonito, né? Para nós que somos apaixonados por iluminação. Eu tive que estudar por conta própria. Sabe o que Sim. que tinha de iluminação, Ju, naquela época aqui no Brasil? A gente tinha as lâmpadas vapores de sódio na rua, tínhamos a Uhum. fluorescente T12, que era aquela tubular que parecia uma metralhadora, Gigante. né? Não Sim. tinha dicróica ainda, a dicróica estava chegando no Brasil, né? Olha. Tinha incandescente, era o que tinha, né? Sim. Então, então imagina falar em lighting design, teu pai te expulsava de casa se você falasse que queria ser um lighting designer, Tá né? louco, né? Você tá Tá louco? louco? Que porca tá usando drogas, né? Que história é essa? Isso. Então, hoje a gente tem a evolução de uma cultura de iluminação que faz com que a gente valorize mais essa questão. E olha como é interessante, né? Só para fechar a ideia aqui do que eu vinha dizendo, né? Então, a fibra ótica, Miguel, às vezes ela não é tão conhecida, né? Mas ela vai ser, com certeza, aquela joia de ouro no projeto. Eu dei o exemplo aqui do Hotel Four Seasons, né? Cara, eu não lembro quantos andares foram ali, mas eu acho que foram, sei lá, 30 e poucos, 40 andares de luminária de tudo que é tipo, e a gente forneceu uma luminária, que foi a luminária do lobby. Uma. Então, você imagina, tinha luminária espalhada pelo hotel inteiro, 40 e poucos andares, sei lá, luminária para todo lado, luminária de todo tipo, de balizador, a luz funcional, a luz decorativa e tal. E a gente forneceu uma luminária. Adivinha qual é a luminária que todo mundo tirava selfie e postava no Instagram? A Uhum. luminária de fibra ótica. Né? Sim. Que preço tem isso? O pessoal entrava no hotel para tirar foto com a luminária. O hotel fazia promoção no Instagram. Quem adivinhar quantas bolinhas tem na luminária vai ganhar um drink no bar. Né? Que Então, legal. assim, eu era o único que sabia. Depois, depois que eu ganhei 3 vezes, eles me bloquearam no Instagram. Mentira, nunca participei. Mas a gente está vivendo muito na época, os clientes, principalmente os comerciais, claro, querem ambientes ou cenários que sejam instagramáveis. O que eles querem é que as pessoas tirem as suas selfies e postem e marquem o estabelecimento. Então, É ter a verdade. oportunidade de fazer isso com a iluminação, com uma coisa diferenciada, é muito legal. É verdade. É isso mesmo. Que Você me show! lembrou, você me lembrou só para encerrar um caso de uma palestra que eu dei em Brasília e tinha uns espaços de showroom, assim, tipo umas demonstrações, né, das novas tecnologias. E fala, traz alguma coisa aqui para mostrar. Então, eu levei uma luminária que a gente chama de chandelier de fibra ótica, que nada mais é do que uma chuva de fibras óticas, né, que é uma coisa super simples. Você põe lá no teto, liga na tomada e está funcionando, né? Uhum. Só que ela tem uma característica que eu acho que, de novo, nenhum outro sistema de iluminação tem, né? Porque a fibra ótica te permite pegar a luz, né? Vocês viram eu com o side light aceso aqui, eu estava pegando na luz. E Sim. quando que a gente pega na luz, né? Uhum. Então a gente fez uma banquetinha lá, né? E escreveu embaixo: toque a luz como a luz toca você. Então, Que todo mundo legal. sentava naquela banquetinha e ficava mexendo com a fibra ótica, se enrolando na fibra ótica e tirando foto. Mas foi um sucesso, assim, porque ninguém queria sair daquele espaço. Ficava todo mundo ali tirando fotos e tal, filmando, postando no Instagram. É uma Que coisa simples gostoso. pra caramba. Sim, sim, mas que faz total diferença, né? Realmente nessa interação que a gente tem com o ambiente. Verdade, verdade.
Que legal, Wilson. Só tenho a te agradecer. Foi um momento aqui muito rico, muita informação, como a Thaís está falando. Acho que a gente pôde compartilhar informações muito importantes e que se tem pouco acesso, né, normalmente. O Miguel mesmo disse que tem pouca informação, então a gente está divulgando mais essas informações. É realmente muito rico. Só tenho que te agradecer de forma tão generosa compartilhar essas informações aqui de forma tão legal aqui com a gente, fazer o laboratório, se dispor a ficar aqui quase 2 horas com a gente. Ah, gente, eu só posso dizer que é um prazer para mim, né? Acho que deu para perceber que eu gosto um pouquinho, né, do que eu faço, né? Eu sou apaixonado por esse bichinho fibra ótica e falar sobre isso é algo que me dá um extremo prazer. Então, sou eu que tenho que agradecer a você, Ju, pelo convite e, claro, a todo mundo que participou aqui, todo mundo que está aqui. Muito, muito obrigado de coração e, como eu sempre digo, né, saudações iluminadas. Saudações iluminadas. Pessoal, muito obrigada a todos que participaram, todas as pessoas que mandaram suas perguntas, que contribuíram aqui. Isso faz com que as lives fiquem mais ricas, se tornem mais interessantes. Então, muito obrigada novamente. Lembrando que eu vou colocar a caixinha de perguntas agora nos meus stories. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem, que aí eu converso aqui com o Wilson e a gente vai distribuindo mais essas informações aí para vocês. Certo? Obrigada mais Valeu, uma vez, Ju! Wilson. Boa noite, um beijão. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal!